tudo bem? Gente, um forte abraço a todos. Um ótimo dia, um ótimo final de tarde aqui no Brasil. Estamos aí na live com o nosso amigo Romildo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão esperando, né, por essa live, para a gente dar um parecer aí aos nossos amigos aqui do YouTube. Bem-vindo, meu amigo Romildo. Ô, Notícias Caminhoneiro, meu amigo André, obrigado pela oportunidade de estar no seu canal, né? Muito mais agradecer ao pessoal também que está acompanhando sobre o caso Ana Sofia. E a gente precisa falar, né? Precisa tentar entender todos os fatos que foram relatados, né? E estamos aí. Vamos tocar essa live, vamos pegar as informações das pessoas que estão embaixo, que querem fazer alguma pergunta. E Sim. É como se você mesmo fala, a gente não estamos aqui para passar manteiga no bigode de gato. Com certeza, aqui nós não estamos para passar manteiga no bigode do gato e vamos falar o que é necessário, respeitando todo mundo, né? Mas o que é necessário falar, a gente vai falar, né, Romildo? Com certeza, precisa, né? Porque assim, muitas pessoas, na verdade, às vezes as pessoas não entendem, né, o que está se passando, né? Mas a gente que está ali buscando informações, a gente tem outro tipo de dinâmica, né? Então, as pessoas também não são obrigadas a acreditar no que a gente está falando, mas a gente está colocando fatos. Com certeza. E uma das coisas que eu deixei aqui preparado, né, para a gente poder ter uma live aqui, um ao vivo aqui com essas pessoas que estão aqui participando com a gente, é falar sobre que a polícia, quem que está mentindo nessa história? Vamos falar assim. André, primeira coisa é o seguinte, a gente precisa entender essa dinâmica, tá? Essa dinâmica dos fatos que foi relatado pelo Dr. Guastelli e Marcondes. Tá? Sim. A princípio, a gente precisa entender isso. Da onde eles tiraram essa dinâmica, né? Porque, conforme dito pelo Dr. Guastelli, foi informado, que foi a própria polícia que passou para ele. Só que, assim, eu queria entender qual que é a fase do interrogatório, da parte da coletiva, que a polícia narra uma situação mais ou menos assim, que a menina entrou dentro do quarto, que o indivíduo passou a mão na menina, que matou a menina e que colocou debaixo da cama. Eu queria entender de onde saiu essa história, porque a polícia não falou. Então, pelo que a gente vê aí, saiu da boca, né? Comentário aí primeiro da dupla, né? Posso falar aqui? Sim, pode, claro, com certeza, sem passar manteiga no bigode. Da dupla O Cara e o De Pau. Então, saindo dessa dupla, a polícia, segundo eles, ele deu essa dinâmica de tudo que aconteceu. Mas fala uma coisa para mim. Da onde que surgiu se não tem? Por exemplo, a Zilda disse que não viu. A menina, a filha, não viu. Ninguém viu. A polícia, da onde, então, que ela tirou esses dizeres aí que deu tudo certinho aí, contando essa história? Da onde que eles tiraram tudo isso? Da cabeça de quem? Precisa ter esses fatos relatados, não tem como acreditar, tá? Porque a polícia não se prontificou a respeito disso, né? Porque deveria. Não é possível que a polícia passasse essa vergonha esse tempo todo, e justamente Marcondes e o Dr. Guastelli foi lá e ele sabe de todas essas informações. Por quê? Porque o próprio delegado, ele diz assim, o Thiago levou tudo com ele, ninguém viu, Zilda não viu, Babá não viu, ninguém viu, da onde eles tiraram essa situação. Realmente, é isso que intriga toda essa história. Da onde que tirou? Eles inventaram tudo isso? Saiu da cabeça deles isso daí? Porque a gente pensamos, até eu, o Romildo, quando eles foram para Bananeiras, eu criei uma expectativa tão grande, mas tão grande. Por quê? O Guastelli, ele está aqui próximo. Eu for comparar a Bananeiras, que é 2.800 km, eu estou aqui na esquina, então, do Guastelli, que é 200 e poucos quilômetros, e de Marcondes aí a 400 quilômetros, vamos falar assim. Então, eu estou perto, né?
E eu achei que quando eles fossem para aí, eu até torci e estava postando que as coisas iriam mudar. E até nisso eu caí numa desilusão tão grande, né? Que quando eles vão aí, em poucos dias, eles já mudam toda a história, tudo que a gente imaginava que ia acontecer. E, inclusive, a mãe da Ana Sofia não acredita nessa história. Com certeza. Eu falo com a Dona Socorro basicamente quase todos os dias, tá? Até a respeito de um áudio que saiu aí, ela dizendo que não acreditava nos fatos que foi relatado pelo Dr. Guastelli Marcondes, tá? Ela passou para mim, tá? Eu assumo essa situação, tá? Não é nada vazado, foi eu que passei. Então, assim, hoje você conversa com a Dona Socorro periodicamente. Com certeza. De antemão, André, eu preciso explicar uma situação, tá? Alguns canais, alguns relataram uma situação que eu sou amigo de Marcondes. Na verdade, eu nunca fui amigo de Marcondes. Muito pelo contrário, eu busquei ele para passar algumas informações, porque ele era a única pessoa lá que estava representando todos os canais, tá? Todos os canais. Informações para ele, para quê? Para que ele verificasse junto com o Dr. Guastelli, né, os fatos que estavam acontecendo lá. Porém, foi descartado, porque ele nem visualizou, e não sou só eu, não. São várias pessoas do distrito de Roma que passou informações para ele que ele nem deu atenção. Então, assim, para mim é uma coisa muito planejada. Foi lá já sabendo o que eles iam fazer. Saindo daqui, até então, uns dias antes, eu tinha feito um vídeo que eu... Sabe quando dá um estralo assim? Eu fiz um vídeo, até tá aí para trás, falando que eu não acreditava muito que em poucos dias, em uma semana, eles iriam conseguir resolver alguma coisa, que daria apenas para ir aí para Bananeiras para gravar uns vídeos para o canal deles, para dar uma alavancada. Eu pensei nisso antes deles ir para lá. Depois que eles foram e voltaram, eu tive toda a certeza do que aconteceu. Então, é o que eu te digo, essa narrativa que foi expressada pelo Dr. Guastelli dizendo, segundo a polícia, não se confirma. Não se confirma porque é uma história muito mal contada, não tem lógica, não tem corpo, o Thiago sumiu, tá? Não tinha ninguém participou. Da onde tirou essa narrativa? Até a cena de como o Thiago saiu na rua, ele foi assim, ele pensou, entrou na mata, foi lá, pegou um barbante. Meu, isso é história de pra boi dormir. Realmente, não dá para acreditar nessa história. Não dá para acreditar. Um detalhe muito importante, e querem que a mãe engule isso. Quer colocar debaixo, ela para engolir goela abaixo, quer que a Dona Socorro acredite. Se nós, que estamos aqui por trás, estamos vendo, a gente não acredita, você imagina uma mãe. A mãe que está sofrendo, independente, gente, eu quero deixar bem claro aqui, só um minutinho, Romildo, quero deixar bem claro, que lá no começo, logo que quando apareceu a história, né, que aconteceu tudo isso, história, pode dizer, teve muitas contradições. E eu aqui nesse canal, eu até, em vários fatos, eu bati em cima da mãe da Ana Sofia. Por quê? Por causa de coisas desencontradas. Então, a gente não acreditava muitas pessoas em comentários chegou criticado a Ana Socorro. Mas eu vou passar uma informação aqui que talvez... Porque, assim, o Marcondes, ele me ligou, né? Todo mundo sabe aí, ele me ligou, de início fazendo uma ameaça. Uma ameaça que iria processar. Apesar que ele deixou bem claro isso, né? Numa live dele aí, que ele ia processar quem falasse mal do Dodóizinho. E ele me ligou, e eu tive que ter uma conversa bem áspera com ele. Tenho gravado 2 horas de conversa, né? E uma das conversas que ele tenta enfiar na minha cabeça, né? Contou uma história para mim e eu acabei ouvindo essa história. Falei, eu vou deixar ele falar para mim tirar uma conclusão, né? Uma das coisas que ele fala, que a mãe, porque eu bati em cima do fato que aconteceu na família da Dona Socorro. Segundo ele fala que ela foi chamada, os familiares foram chamados pela polícia, né? E lá ela ficou com vergonha de falar, é o que eu estou falando aqui, eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. Para falar, ficou com vergonha de falar que ela foi amante do Paulo. Você tem esse conhecimento? Ó, esses conhecimentos já chegou muitas informações sobre isso. Mas uma coisa que eu preciso frisar é a maneira que se porta a mãe, tá?
principalmente, André, em relação a alguns canais que estão apoiando, uns está falando sobre Pix, né, que a dona Socorro pediu. Entendam uma coisa, Dona Socorro precisa? Precisa, como todas as pessoas, mas ela não obriga ninguém a depositar nada para ela. Com certeza. Ela não obriga ninguém a depositar nada para ela em questão de Pix. E as pessoas, metendo a lenha, porque ela não obriga, ela não promete nada para ninguém. Não promete nada para ninguém. As pessoas que doam porque quer doar. De espontânea vontade. Espontânea vontade, ela não está obrigando a ninguém a depositar Pix para ela, independente de outras pessoas que pegaram Pix, foram para resolver e não resolveram porcaria nenhuma. E eu, inclusive, já saiu do caso. Sim, segundo ele não ia falar mais dessa situação, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, você vai aparecer no documentário? Ele falou que não sabia. Sabe? Não sei. Era uma resposta muito simples. Eu não vou participar, eu não vou fazer. Pronto, era simples, é uma coisa muito simples de falar. Deixando bem frisado também, André, como você me deu essa oportunidade do seu canal, as pessoas têm que entender que aqui não tem lado A e nem lado B, tá? Eu sou amigo do Elivan. O Elivan, sim, é meu amigo. Como você é meu amigo. Porém, aqui não tem lado A e lado B. Opiniões são diferentes. E eu não mudei a minha opinião. Eu só estou achando que as pessoas estão batendo, mas eu estou acreditando que a Dona Socorro não está obrigando a ninguém a depositar nada. Com certeza não está. As pessoas que doam, reportando aqui novamente, quem doa, está vendo com o olho, talvez diferente das outras pessoas. Então, tem a sua opinião sobre a Dona Socorro, independente se o que aconteceu lá no passado, porque é uma tragédia muito grande na família, mas o que me deixou muito isso, uma coisa eu tenho que falar aqui, Romildo, que assim, tem muitas pessoas que falam, né, o passado já passou, a gente não vive de passado, mas uma coisa só que, em questão de Pix, eu acho que a Dona Socorro, ela tem todo o direito, se as pessoas quiserem doar, se as pessoas quiserem dar, eu acho que não é ninguém, eu acho que para criticar, vamos falar assim, as pessoas dão porque quer dar. Pronto, final. Agora, uma das coisas que eu bato em cima é o que eu queria descobrir realmente. Eu sei que hoje eu não tenho contato com a Dona Socorro, como você tem aí já, né, está fazendo a sua parte, assim, como um cidadão, como um amigo, eu acho que você está virando um amigo da família. Uma coisa que eu queria entender, essa história, eu queria, sim, saber se... Como eu estou falando, eu sou teu amigo, mas nem por isso eu vou brigar com você, vou discutir com você uma opinião que você não concorda, né? E como eu tenho propriedade para falar de caso em questão da pedofilia, que teve casos aqui em Botucatu que ficaram, vamos falar assim, a desejar, né? E eu sei que família esconde. Quando se fala em criança, a gente tem que ficar 100% atento, a gente não pode deixar... perto de qualquer pessoa, você que tem filho, você que tem filha pequena, o maior índice que acontece é dentro da família. Os índices que acontecem fora da família, Romildo, é muito pouco. Sempre está ligado isso dentro da família. Então, no caso do Paulo, né, segundo o MM lá, ele falou que a Dona Socorro estava com vergonha de falar, depois ela retratou isso. Só que um outro canal já debate diferente. Hoje, na minha opinião, eu não consegui acreditar ainda, né? Eu não sei se você poderia comentar sobre isso. Na sua opinião, você acha que... Assim, eu não estou falando de achar, mas é muito estranha essa história em questão de chegar na delegacia, conta uma história, depois muda a história, de falar que é um pedófilo, depois não é, me fez com tudo a família. Porque aqui não está para passar manteiga no bigode do gato, né? Aqui a gente tá para falar e botar as caras, porque o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Romildo, opa lá, misericórdia, se o Tiago é o culpado, e tem um pedófilo à solta, deveria pagar também, não deveria? Com certeza. Na verdade, eu não tenho como falar assim, o Tiago é um pedófilo, porque essas provas não tem, como se fala, uma pesquisa, em cima de pesquisa, não achou o corpo, que nem eles dizem, que frisa que Ana Sofia está morta, né?
não achou um corpo, não teve nenhum tipo de... Uma confissão que ele falasse isso, ó, é isso. Não estou aqui protegendo já de antemão, não estou aqui protegendo o Thiago. Muito pelo contrário, ele tem participação no crime, sim. Mas a respeito é uma coisa muito séria, porque não se encontra um corpo, não tem como, não teve exame, não teve nada, para dizer que ele aconteceu esse ato só através de pesquisa. Com certeza. Assim, agora, pelo fato da menina entrar lá dentro, né, e não sair, a gente começa já a deduzir e ter uma certeza que ele tem culpa nisso daí, né? Agora, o mais principal, segundo a polícia, ele não está mais entre nós, e uma coisa que eu contestei bastante, que eu achei que o doutor Guastelli ia fazer, talvez era pedir uma exumação do corpo, ou então, sabe, bater em cima de uma nova perícia, não descredibilizando a perícia da Paraíba. Mas, gente, você viu que todo mundo está com dúvida? Por que não, então, chegar lá e não bater em cima da autoridade correta e tentar fazer uma nova perícia e procurar uma Polícia Federal para entrar nesse caso? Porque, na verdade, eles encerraram o caso, né? Eu então, acredito que o doutor Guastelli ia chegar lá, ia pedir uma exumação do corpo, saber como é que foi a morte certinho, saiu um laudo preciso sobre isso. Eu acreditei nisso, mas não foi feito. Na verdade, não foi feito nada. A única coisa que eu sei agora, no momento, que é o doutor Valdir, que é o advogado, que é da família, né, no caso, representando a senhora de fora, tá? Ele sim pediu a exumação do corpo, agora cabe dizer à autoridade se vai aceitar ou não. Outro detalhe, o doutor Guastelli foi claro, no qual ele disse que ligou para um promotor e o promotor falou que, a partir do momento que ele pedisse, ele não ia aceitar. O porquê não que não ia aceitar? Mas você consegue entender? Então ele ligou para o promotor, mas foi uma coisa informal, né? O promotor passou para ele, então ele liga para o promotor, num telefone particular, conversa com o promotor, ou foi até lá, antes de dar, por exemplo, o parecer do pedido, ele já fala que não adianta pedir, que eu não vou deferir o pedido de exumação. Mas você sabe de uma coisa, quem manda não é o promotor. Sim, com certeza. Então, o que eu o falo para você... promotor pode até indeferir, não é isso? Ou eu estou errado? Não, você está certo. Ele tem que pedir para o juiz, não é isso? O advogado pede para o promotor, faz a petição, o promotor analisa e dá o parecer, dá um parecer na situação. Até então, quando faz uma petição, eu vou falar um pouco aqui por cima, rapidinho, o advogado vai lá, faz uma petição, aí entra para vista ao Ministério Público, que é o promotor do caso, ou os promotores do caso, e o promotor, de antemão, ele defere ou indefere, né? E manda para o juiz decidir. O juiz fala, não, quero, palavra nossa aqui, povo, né? Ó, tá feito, manda tirar o corpo, ou não manda tirar o corpo. É o juiz que decide. Até que, então, muitas das vezes, o juiz vai pela petição ali, pela fala o ato do promotor. Muitas das vezes, mas não é assim, não. Muitas das vezes, eu vi o caso aqui em Botucatu, que o promotor pediu uma coisa e o juiz já contestou outra. Falou, não, faça dessa forma. E é um caso aqui de Botucatu. Tá, e outro detalhe, isso foi narrado pelo doutor Guastelli. Né? Então. E outra coisa mais séria ainda, que esse caso está em segredo de justiça. É uma coisa que não tem muita lógica. Se está em segredo de justiça, tem um inquérito vazado, tá? Que diz que tem um inquérito vazado. Eu acredito no inquérito, tá? Só que está em segredo de justiça e ele vem com essas narrativas todas. A única forma de tentar entender isso aí, se for essa mesma narrativa, essa própria polícia montar uma coletiva e explicar da maneira deles. Mas se for essa mesma narrativa, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. E uma coisa que eu bati muito em cima foi do prefeito, Matheus Bezerra. Eu vi apenas uma vez ele, apesar que muitas pessoas falam, Romildo, que o prefeito não é polícia, que o prefeito não é a atitude dele, não tem nada a ver com isso. Eu já vi aqui muitos comentários. Mas eu entendo que, pela uma solidariedade e o prefeito ser, né, uma autoridade aí na cidade, o prefeito poderia muito bem tirar um tempinho e dar uma atenção nisso. Como ele é um político, ele poderia ter acionado, vamos falar, um deputado,
ou ele não quer, ou não quer contrariar a polícia? O que acontece com o Matheus Bezerra? A eleição está chegando. O que acontece com ele, será? A princípio, ele é autoridade do distrito, tá? Ele tem por mais de obrigação, pelo menos dar uma narrativa ou conversar com a população e dizer, ó, eu tô aqui, eu tô acompanhando o caso. Porque até agora ele nunca se prontificou. Ele se prontificou no começo, que aí deu um sítio lá onde a dona Socorro foi e tal, e morreu história por aí, e nunca mais falou sobre isso. A única pessoa que se prontificou foi o governador, mas também se prontificou uma vez e parou. Mas ele tinha mais do que obrigação, tá, de prestar conta com a população a respeito disso, porque o crime, independente se for um crime, foi na cidade dele. É onde uma cidade pequena. Sim, e ele que toma uma cidade pequena que percutiu no mundo inteiro. Né? E outra coisa que eu preciso frisar isso aí, porque não sai da minha mente, foi no dia da manifestação que teve na cidade, a respeito do Marcelo Bezerra. Eu queria entender do Marcelo Bezerra o porquê do nervosismo, porque ficou bravo com a população, porque, pelo que eu sei, ele ficou bravo. Mas por que ele tinha que estar apoiando, cara? Vereadores, prefeitos, tinha que estar apoiando o caso. Né? Tinha que cobrar, porque eles são autoridades. Cobrar, ir lá, cobrar, assim tem que ser. Mas não viu isso. Indiferente da polícia da Bahia, né? Que menos de 3 dias resolveu tudo. E você viu o ano passado, em 2022, dezembro de 2022, foi desencadeado a Polícia Federal. Ela já fez uma operação aí no estado da Paraíba, que é onde um casal foi interceptado por redes sociais, em mensagens pela Europa, por alguns países, né? E a Polícia Federal foi parar justo nesse caso e dando em cima em algumas pessoas aí da Paraíba. Então, esse caso de pedofilia, isso daí já vem se arrastando aí no estado há muitos anos, né? E parece que, olha, o mais vergonhoso, o Romildo, o mais vergonhoso é que eu tive comentários que pessoas, né, tem tipo como posso explicar aqui, para não deixar um mal entendido? Uma criança de 12, de 10 anos, eles já olham com um olhar, a maioria, uma boa maioria dali dessas regiões, já olham as crianças já olhando com um olhar de malícia, sabe? Que leva aquele preceito do passado, que a menina pequena é a virgindade dela, tudo isso. Então já olham com isso e aonde cresce muito a pedofilia. E eu vou te falar uma coisa muito clara, isso é tão simples, foi o próprio delegado que disse, é uma cultura. Que cultura é essa, cara? Uma cultura, você analisa. Sofia, na verdade, Sofia, menina mulher, uma menina experiente, você tá de brincadeira. Não é eu que estou dizendo, são fatos que foi relatado, não estou dizendo. Relatado pela própria polícia. Doutor Aldreville Grise estava na frente de tudo, mas no final dessa história, no final dessa narrativa, ele passou como mentiroso. O Marconde desmentiu ele. O próprio delegado, que estava no caso com ele, um falou um fato, o outro falou outro. Vou te dar um exemplo. Aldreville Grise disse que Tiago acuou dentro da delegacia a babá. A babá. Doutor Pablo disse não, que não é assim. Então fica uma divergência de delegados, é uma autoridade. Dentro da própria polícia ali, teve essa desavença, vamos falar assim, né? Um delegado falou que foi acuado, que viu que teve essa acuação da testemunha, e 2 fala que não. O Aldroville Grise, o doutor Aldroville Grise, passou por mentiroso numa entrevista que eu vi na TV Arapuã. E era a pessoa que estava dando, né, a cara tapa para bater. Aí Sim. vem dois que saem do distrito, que vai lá para Bananeiras, né, desmente ele, coloca ele como mentiroso e acha que resolveu tudo e conta uma história para todo mundo acreditar na marra. E eu não vou acreditar, eu não sou obrigado a acreditar nisso. Com certeza. Não dá para engolir essa história. Veja bem, o caso vai estar sendo encerrado, né? Eu não estou por dentro a par do processo, mas tem que ter
dentro lá do fórum, né? O juiz, os promotores, vai dar uma sentença sobre isso. Apesar que tem uma lei, um artigo aí, vamos falar assim, que quando morre o réu, o caso acaba, né? Uma coisa que eu acho um absurdo isso, como eu comentei anteriormente, porque deveria dar uma sentença, se a polícia investigou, achou que alguma prova que é Tiago, então deveria continuar o processo e dar uma sentença, mesmo que não viesse com historinhas fantasiosas, que é o que eu acho. Tem uma narrativa, igual eu falo no vídeo também, foi o Gasparzinho que contou toda essa narrativa aí, porque se não tem testemunha, ninguém viu, a polícia fala que ninguém viu, ninguém sabe de nada, a babá não viu, a Zilda que é mulher dele, e outro dia eu já fiz uma live falando da Zilda. É impossível, eu não acredito, Romildo, que a Zilda não saiba de nada. E eu duvido, Zilda, olha aqui para aqui, se por acaso chegar, me permite isso, Romildo. Zilda, olha aqui para mim, porque eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. Eu não acredito que você tenha um marido pedó dentro da tua casa e não sabia de nada do que aconteceu. Eu não acredito, você deveria pensar 1000 vezes. Porque o julgamento daqui da Terra pode ser falho, mas você pode ter certeza que quando tiver o dia que todos nós estiver com a senha na mão, aquele cara lá de cima chamar, você vai prestar conta. Você vai prestar conta de todas as omissões que foi feito aqui de um anjinho que é a Ana Sofia. Né? Essa é a minha opinião, Romildo, em questão da Zilda e da babá. Não sei se você tem uma opinião divergente da minha, mas eu respeito caso você tenha. Mas essa é a minha opinião. Questão maior assim, eu não estou acusando. Agora eu não vou acusar a Zilda. Você sabe por quê que eu não vou acusar a Zilda? Porque o próprio delegado disse que ela não tem participação nenhuma. Né? Quem está mentindo nessa história? É os delegados? É a equipe que foi para lá? Ou é a Zilda? Não dá para acreditar, é uma narrativa que não tem pé sem cabeça. Até a respeito de um pano que apareceu lá cheio de nódulos dizendo que era sangue. Dessa parte do Marcondes, eu não acredito na narrativa deles, de jeito nenhum. Não tem como. A não ser se aparece agora, de repente, falar que foi sangue. Aí outro detalhe, é outra coisa que a gente precisa bater em cima. Né? Um pedaço de osso que é o osso do animal, dizendo que é o osso de uma criança. Meu amigo, o próprio perito, quando ele bate o olho visualmente, ele já verifica se é um corpo humano ou não. O perito fez isso, por que ele fez isso? Para não ficar que, tipo, se ele não fizesse, o pessoal ia aqui, ó, em cima do perito. Por que não fez exame? Ia surrar os peritos. Com certeza. Então, André, tem coisas que realmente não dá para acreditar. Eu só vou acreditar quando abrir uma narrativa da própria polícia, tá? Respeito todos os engenheiros, todos. Só que o Marcondes não é polícia, né? E nem menos o investigador. É um engenheiro de produção, tá? Dr. Guastelli, sim, um advogado que tem renome, tem nome, né? Então, assim, eu vou acreditar no que a polícia disser. No que a polícia falar, de antemão eu já te falo. Não esses fatos. Provando, tem que provar, cara. Não adianta você falar que você se você não provar. Pesquisa não justifica nada. Com certeza. Eu até falei, o pessoal, uns criticam, outros metem a boca, vem para atrapalhar. Ninguém está aqui para atrapalhar ninguém. A gente está narrando os fatos, né? Porque pesquisa é uma coisa que não tem muita lógica. Que eu falei isso, eu até falei, brinquei. Falei, se eu pesquisar sobre fazenda, então eu sou um fazendeiro? Você vê. É essa situação que está gerando hoje. Dr. Guastelli é um cara, ele é muito profissional, tá? Eu não acho que ele se deve levar por esse intuito, né? Eu acho que ele tem que tomar uma providência. Como ele é o advogado da Ana Socorro, eu acho que agora é a hora dele se prontificar sozinho, tá? Ele mesmo. Fazer uma live, ele mesmo, sozinho, e explicar a situação.
da maneira que ele entendeu, porque ele é um puta de um profissional. Eu só tô achando Sim. que não tá chegando a informação que deveria chegar na mão dele. Na mão do Dr. Guastelli. Eu sempre acreditei no Dr. Guastelli. O MM, eu nem conhecia nem pelo canal, nem por nada. Fui conhecer agora, vamos falar assim. Por ligação que ele me liga. De antemão, ameaçando, achando que a gente ia aqui se intimidar, né? Não desrespeitei, mas é muito desaforo o que a gente ficou sabendo de muitas ameaças aí que ele falou de processo, né? André, é uma coisa muito simples de resolver. Eu vou dar a ideia. Logo que se não aprender agora não aprende mais. Dr. Guastelli, como um advogado que tem nome, né? Manda uma notificação para a polícia pedindo uma coletiva, tá? E pronto, resolve o problema. Ó, doutor, você me falou isso, sobre isso, e acaba com isso. Me mostra, mas tem que mostrar. Não adianta só chegar lá e falar uma narrativa. Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Isso, convoca o pessoal da polícia, fala, vocês me contaram um fato, eu passei esse fato para frente, porém agora é o momento da gente fazer uma coletiva, eu vou estar presente, e aí vocês vão falar a coletiva, pronto, ele e a polícia, tá? Marcondes não é polícia, ele e as autoridades, tá? Sim, com certeza. Pronto. Fim de carreira. Porque aí a polícia vai mostrar todo o fato que aconteceu, o Dr. Guastelli vai estar ali com eles, e se caso for alguma coisa diferente, ele pode contestar, tá? Porque a narrativa do Dr. Guastelli está na Record. Todo mundo viu, né? Então não tem como ele fugir se falou ou não. A gente vai ficar aqui de olho. Porque nós somos apenas para cobrar. Nós estamos cobrando um direito que uma criança que até agora, cadê, Ana Sofia? Porque é um intuito maior. Isso que eu falo. Aqui não tem A nem B. Porque eu não sou obrigado a puxar saco de ninguém, cara. Muito pelo contrário, a gente está atrás da verdade. Se me provar que está falando a verdade, legal, bacana. Eu até peço a sua live uma licença muito grande. Eu acho que eu fui muito carrasco no dia que eu crucifiquei o Dr. Valdir. Dr. Valdir. Eu não tive o prazer ainda de conversar com o Dr. Valdir. Eu não tive o prazer de falar com ele. Por que tiraram o Dr. Valdir da causa? Por que queria tanto que ele saísse? Por que ele forçou, o Dr. Valdir forçou tanto para ficar na causa? Será que ele não tinha toda a razão? Será que ele não era um advogado que realmente ia mudar a situação? Ô, Romildo, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vi um pedacinho, eu vi, porque assim, você comprovou isso, muitas das vezes quando a gente bate um papo aí pelo WhatsApp, que a gente interage aí fora do YouTube, às vezes eu não consigo responder devido ao trabalho nosso. Você teve um pouco da participação que eu mostrei para você como que funciona o nosso trabalho. E eu tive a oportunidade de ver um pedacinho da live do Dr. Valdir com uma pessoa de Assis. Eu esqueci o nome dela, é muita pessoa, eu esqueci o nome. Bacana, Rosane, muito bacana, isso, muito bacana. Isso, ela mandou uma mensagem aqui para mim, a Rosane, né? Isso, muito bacana. Ela mandou uma mensagem aqui para mim, ela mandou algumas coisas que ela descobriu, né? E devido ao tempo, eu também não consegui dar muita atenção, por causa dos tempos mesmo, né? Então, tem pessoas que conseguem ficar muito tempo aqui no YouTube. Muitas das vezes eu não consigo. Tem um horário certo para a gente estar fazendo. Então, eu vi, esse pouco tempo que eu vi aquela live ali, eu notei no Dr. Valdir que ele queria fazer coisas que eu estava imaginando. Fazer o que fosse necessário para descobrir. Isso ele falando ali, né? E deu a entender que depois que o Guastelli entrou, o advogado acabou passando que ser um vilão, deixou uma imagem de vilão dele, não foi isso? Não é. Ou estou enganado? Não, e não é. Eu conversei com o Dr. Valdir, não é. Né? Eu pedi desculpa para ele, porque de antemão as melhores coisas da vida da gente é a gente voltar para trás e pedir desculpa e ver que realmente você errou em perante crucificar ele. Tá? É o que eu estou falando. Antes de eu conhecer, antes de eu ver aquela live, eu estava com um pensamento. Aí eu vi o que ele estava falando. Porque às vezes narrativa. Que nós todos
Fazer diferença não, já está fazendo diferença. O doutor Valdir pediu a exumação do corpo, cabe agora às autoridades aceitar ou não, ele está tentando mesmo de longe. Tá? Outro detalhe que me deixou muito triste, ficou muito triste, foi no dia que eu liguei para a dona Socorro, e certas pessoas, como se diz, que as pessoas julgam demais, estavam forçando a dona Socorro a mandar um áudio para ele dizendo que gostou do trabalho, mas ela não gostou. Ela não gostou do trabalho, porque ela não é, ela por ser mãe, ela não é obrigada a acreditar nessa narrativa, cara. Só entenda isso. Ela não é obrigada a acreditar nisso. As pessoas querem enfiar a boca dela na máquina. Você tem que acreditar que a sua filha está morta. E não é isso. Com certeza. E outra coisa, e não é porque a gente se tornou um amigo, que eu, assim, eu acredito no que você está falando, mas você matou a cobra e mostrou o pau, porque você mandou o áudio para mim. Precisa. Da dona Socorro falando isso. Você me mandou esse áudio. Sim, ele conta uma história e eu sou obrigado, justamente na hora que ele falou com a dona Socorro, eu tinha acabado de ligar. A própria dona Socorro disse que o próprio falou assim, não, meu filho, ele está querendo que eu fale, eu não acredito. Na verdade, ele não acreditou nessa história, cara. Aí, porque a dona Socorro não acreditou nessa história, automaticamente ele já disse que não ia falar mais sobre o caso da menina. Isso é uma coisa muito psicológica. Olha a situação dessa mãe, irmão. Olha a situação dessa mãe, o que ela está passando. Você imagina uma mãe dormir ou não dorme, colocar a cabeça no travesseiro e ficar o tempo todo pensando, cadê minha filha? E você sabe que uma das piores dores que tem Outro detalhe, o que eu falei também no vídeo. Desculpa, a vida particular da dona Socorro, isso é problema dela. Tá? Isso já deixar de antemão. A questão maior aqui é Ana Sofia. Com certeza. Pode falar, André. Eu não sei se está travando. Romildo, para mim aqui, está travando um pouco. Eu não sei se é, no caso, minha internet ou é a sua. Está travando um pouco você aqui para mim. Se as pessoas puderem comentar aí para nós. Vamos bater um papo um pouquinho, Romildo, com algumas pessoas que estão aí, às vezes, esperando a gente. Eu tenho que agradecer muito. Tem gente aqui, tem muitas pessoas que criticou, está de outro lado. André, aqui não tem lado. Nós aqui é um lado só, é Ana Sofia. Ana Sofia. Erraram, errou. Foi errado desde o começo, do princípio. Teve muitos erros de ambas as partes. Só que a mão de Deus, ela pesa, viu? E tudo que você planta aqui, colhe aqui mesmo. A gente vai ver isso. Então, assim, quem acreditou, quem criticou, não tem problema nenhum. Tá travando, terapeuta? Não sei se é a minha ou, no caso, se é a sua. Agora tá ótimo. Primeiramente, agradecer a Silvana, tá? Que tá sempre com a gente, Fabrício, a Rosane, tá? Da Notícias do Brasil, tá aqui conosco. A terapeuta também, que tá sempre conosco. Né? São pessoas, a Vera Cruz também sempre com a gente. Agradecer esse pessoal, porque são pessoas que, Silvana, Fabrício, são pessoas que estão o tempo todo, 24 horas, tentando buscar informação. E eu acho muito bacana essa generosidade, tá? Tentar ajudar de uma certa forma. Frisando mais uma vez a questão do Pix, tá? Gente, vocês não são obrigados a dar nada para a dona Socorro, tá? E ela também não obriga ninguém a dar nada para ela e também não promete para ninguém. E uma coisa que eu ia falar, a questão que você estava falando da dona Socorro, que o MM queria empurrar a goela abaixo, isso já é uma manipulação, né? Pessoas têm que ter cuidado, né? Porque o grau de manipulação é muito grande, sabe? É uma manipulação muito grande com pessoas um pouco mais fracas, às vezes. E muitas das vezes ele consegue, né? Pela fragilidade de certas pessoas, consegue manipular. E eu vi pessoas fortes, né? Eu vi pessoas fortes falar para mim, André, eu sou imanipulável, mas eu conversei com a pessoa, eu quase que balancei pelo poder que tem, às vezes, de manipular as pessoas. Mas Deus é tão bom, André, que mesmo com todas as turbulências que a dona Socorro está passando, mesmo com todo o fato de querer a filha dela de volta e tentar buscar informação sobre a filha, que ela acredita que a filha esteja viva, que ela é mãe, ela tem que acreditar mesmo até o último final, né? Principalmente fora dessa narrativa aqui. Ela foi muito forte em dizer que mesmo se manipulando, as pessoas tentando manipular ela, ela disse que ela não aceitava isso, ela tem toda a razão. Né? Jamais uma mãe vai aceitar esse fato. Se fosse um fato que realmente convencesse, né? E o pior coisa que também me deixou fora do normal, e eu não vou tirar isso da minha mente,
Quando narraram a situação, criando essa narrativa na frente de uma mãe, ao vivo, para todo mundo ver, a mãe em desespero, e falando na frente da mãe, ó, passou a mão na filha, colocou debaixo da cama, matou. É muita crueldade. Isso é muita crueldade, falta de sensibilidade. É muita crueldade. Eu acho que não precisava chegar a esse ponto. Em questão, eu penso dessa forma. A gente sabe da fragilidade da Dona Socorro, mas esse ato que foi feito, o Romildo, eu cheguei a ver, eu me senti por dentro tão, sabe, independente do passado lá no começo de certa situação. Eu me pus no lugar daquela mãe ali, eu pensei, olha a dor que ela está sentindo vendo essa situação, falando isso. A não ser que, vou falar uma coisa aqui, não é julgando, Romildo, nós estamos aqui para fazer coisa, nós estamos aqui para pensamentos. A não ser que Dona Socorro tivesse algo, como lá no começo todo mundo pensou, mas que caiu por terra, isso daí, né? Que ela tivesse algo por trás disso, que foi facilitado muitas das coisas. Então, dá para ver. Eu não vou mentir para você, que lá no começo, como muitas pessoas achavam que ela tinha alguma coisa aí de vendido a filha junto, alguma coisa tinha aparecido. Porque eu fui uma das pessoas que coloquei alguns pontos, né, de uma das filhas tirando uma selfie no meio de toda aquela multidão, que eu fui uma das primeiras pessoas que criticavam lá no começo, né, por causa das evidências que foram omissas, no caso, talvez, porque é duro trazer à tona algumas coisas. Mas hoje, o que importa é saber aonde está essa menina, se ela não está mais entre nós, aonde que está esse corpo, né? Segundo o M, fez tanta crueldade, né, que nunca vai achar mais, então. Porque uma das coisas que ele fala, me corrija se eu estiver errado, eu não sei se foi ele que falou isso, porque eu não sou acostumado a ver não sou acostumado nem ver a live dele, na verdade. Mas me passaram que colocou dentro de um tambor e desfez as meninas da menina. Outro detalhe muito importante, foi dizendo por Marcondes MM, que seja, pessoas falam assim, que foi investigado o condomínio, mas no inquérito não diz isso. Então é mais uma vez uma mentira. Pelo que eu estou sabendo, no condomínio não foi pego imagens de câmera de segurança, porque segundo estava em reforma a portaria, né? Todo mundo já sabe disso. Mas moradores lá de dentro têm o conhecimento que aparentemente não foi ninguém investigado. É verdade isso? Você tem conhecimento, Romildo? Foi narrado pelo Marcondes que a portaria estava quebrada, tá? Que não tinha possibilidade de fazer. Meu amigo, não é a portaria que vai prejudicar uma investigação dentro do condomínio. Poderia muito bem ter entrado com os cachorros lá dentro, fazer uma vistoria, algumas casas que tem lá dentro que tem câmera, tentar buscar essas imagens. É o que eu ia falar agora. Você acha que tem câmera só na portaria? Não, muito pelo contrário. Lá tem casas de alto nível, né? E eu tenho tem câmera em todo canto. Boas lá dentro, tá? Muitas pessoas boas lá dentro que poderiam muito bem fornecer as câmeras. Sim. Você está entendendo? Andando. Vou voltar para trás de novo. Quando se falou com a Dona Socorro em plena Record, falando a reportagem, narrando todo esse lixo, narrando o que aconteceu com a menina, não teve nenhuma preparação com a mãe, cara. Não teve um respeito com a mãe. Você imagina, você tem um filho e o cara tá dizendo, seu filho foi assim, foi feito com seu filho. Olha só onde chega o ser humano. Para provar para quem? Para provar para o mundo que foi lá para resolver a situação? Eu não acredito nisso, cara. Isso para mim foi uma das piores coisas que eu não vou esquecer. Entendeu? Eu cheguei a comentar. E outra coisa, e na live, um pergunta pro outro, começa, doutor, o outro fala, não, vamos bater uma bola. Pelo amor de Deus, cara. Tem lógica isso? Bater bola? Doutor, me desculpa falar assim, mas bater bola? Então, isso é uma brincadeira. Foi realmente um descaso que aconteceu. Eu confiava muito em questão quando o doutor Costelli fosse para Bananeiras. Eu confiei muito, eu tive uma expectativa tão grande. Mas quando eu vi a primeira depoimento dele lá, que ele já
já não contestou certas coisas, já deu para entender, no meu pensamento e no meu ponto de vista, que ali já foi mais para dar o up, desculpa falar, no canal, gravar alguns vídeos para o canal, e muitas pessoas ele achou que ia acreditar, mas ele não contava que ia cair de frente com outras pessoas que não engolem certas coisas, né? Que não engolem. Eu acho que ele já estava acostumado com isso, com outros casos, que talvez acontecia, ele batia em cima, a pessoa ficava quieta, e aqui o buraco é mais embaixo, né, Romildo? Ô, André, eu vou te falar uma coisa para você, nós não estamos aqui para passar a manteiga no bigode de gato, não. Não. E não adianta, a live foi encerrada, não se fala mais em caso de Ana Sofia. Mas também não adianta ir para outro canal pagar de bonzinho, né? Do homem da social, que... Não, esquece isso, que isso aí não vai mudar o pensamento. Isso não vai mudar, né? Tem muitas pessoas que se ofenderam, não gostam, tem outras que apoiam, não importa. Não adianta pagar de bonitinho em outro canal dizendo que é bonzinho, querendo falar coisas bonitas, palavras bonitas, que para mim não convence, tá? Voltando aqui, deixa eu só comentar aqui, tem um rapaz aqui que eu preciso falar dele, tá? Elivan Sertão Notícias. Pessoal, entendam uma coisa. Eu entrei no canal do Elivan porque ele me convidou, tá? Nós somos, além de fã, que eu sou fã dele, ele é meu amigo. Nós viramos amigo, eu conheço a família, a gente conversa todos os dias, tá? As histórias que tem, que fala, vocês brigaram, um foi traíra, esquece isso, que nós não tem isso. Eu falo com toda precisão, André, o Elivan é meu amigo, tá? Eu converso com ele, a gente bate papo. É claro que às vezes as informações não batem, questões diferentes um do outro, respeito o canal dele, mas de antemão vou fazer uma live com ele sim, eu preciso conversar lá com ele, bater um papo, uma coisa mais saudável, né? Tanto é que eu montei um canalzinho agora, mas é um canal que eu quero falar sobre a Europa, mostrar o gelo aqui da Europa, mostrar os lugares bonitos, que é interessante, algumas curiosidades de algumas pessoas que mandaram aqui para mim, para querer saber a respeito de imigração, como funciona, né? Qual que é a diferença do estar na Europa e estar no Brasil, essas coisas que eu queria passar para as pessoas. Vou convidar alguns amigos de fora, de outros países, para entrar na live, para mostrar também o país da Noruega, alguns países que o pessoal conheceu, os países Irlanda, Austrália, onde eu tenho amigos, e o fato desse canal é isso. E o Elivan tem um canal que é muito lindo da parte dele, que ele também tem um canal bonito, ele entrou no caso da Sofia, mas ele tem um canal bonito. O que acontece? Sim. Isso vai ser legal, a gente vamos entrar em live juntos, vamos dialogar, mostrar, ele mostra o lugar dele, eu mostro o meu, para tirar um pouco esse peso, você entendeu? Esse é o intuito do canal. Já falei muito claro, eu tenho um trabalho, já te falei sobre isso, né? Isso com é quando eu puder também. Né? Mas enquanto a gente puder, a gente vai fazer uma live, conversar com as pessoas, bater um papo, porque eu gostei de interagir, tá? Esse é só o fato, com esse, tá? Nada em... E falando aqui, né? Falando aqui é outra parte. E falando do Romildo, gente, para quem não sabe, apesar que todo mundo que está aqui, eu acho que já sabe, Romildo está lá na Europa, em Portugal. O Romildo, ele entrou nesse caso, Ana Sofia, né, para ajudar muitas coisas em comentários, ajudar em investigação, porque o que o Romildo, ele conseguiu chegar onde muitas pessoas não conseguiu. Tem informação que muitas pessoas não conseguiu. E lá da Europa, lá de Portugal, né? E agora o Romildo está com o seu canal aí e a gente vai, né, como eu já fui lá e já cliquei lá. Estamos juntos nesse aí. E, gente, vai lá, né? Tem que ir aí no canal do Romildo para poder crescer junto com todos nós. Eu também sou aqui pequenininho ainda, muito pequeno, perto de muitos canais, mas um dia nós chega lá, né, ô Romildo? Um dia nós vamos chegar lá. Ô, Romildo, mas vamos falar com alguém aí que está aparecendo aí para você? Vamos interagir um pouquinho com quem respondeu algumas perguntas? Obrigado, Elvira. Elvira também é muito carinhosa, muito bacana. Obrigado, viu, Elvira? Elvira Silva, tá? Ela mora nos Estados Unidos. Muito bacana. Antes de começar a live, eu já estava falando com ela via telefone, WhatsApp. Sim. Obrigado. E outro detalhe, uma coisa que eu queria até te falar, hoje até te mostrei o lugar aqui, né? Umas frutas, você vê que fartura, né? É gostoso isso, né? É isso que eu quero. Parte de que mostrar legal. o mundo aqui, essas coisas. Com certeza. Bom, aqui estava a Resenha e Opiniões Mouro, né? Que é a Rosane, né? É a Rosane. Ô, Rosane, quero mandar um forte abraço para você, tá? Eu tive o prazer de estar falando aí com você pelo WhatsApp.
Peço desculpas, às vezes eu não consegui responder, devido ao trabalho corrido mesmo. Mas eu sempre acompanho quando eu consigo aqui, né? O seu trabalho também. E você faz um trabalho muito bonito, né? No seu canal, e a gente fica muito satisfeito quanto a isso, né? Obrigado mesmo por você estar participando, né? Dessa live da gente aqui. Tem aqui, tem aqui, como que eu posso dizer aqui, tá falando só, boa tarde, André. INS, ó, a sigla é INHS, não sei como que eu vou soletrar isso, né? Mas boa tarde, eu quero mandar uma boa tarde para você, que Deus abençoe, né? Tem aqui a Silvana Ferreira também, boa tarde, Silvana. Quiser deixar uma mensagem, uma pergunta para a gente aqui. Eu estou tentando rodar aqui para cima, Romildo, mas é que eu não consigo ter muita interação nisso daqui, não é que a gente Mandar um abraço não quer falar, é que às vezes não aparece aqui para mim. Se parecer para você... Tá bom, mandar um abraço para a doutora Lia, tá? Eu gostei do vídeo dela, que ela falou sobre Maia, muito bem posicionado. Obrigado mesmo. A Vera Dantas. Essa mulher é um espetáculo. Vera Dantas sempre está acompanhando a gente aí, né? Dando as opiniões dela. Obrigado, Vera. Deus abençoe sua vida. Quem mais? Solane Soares. Já escrevi no canal do Romildo. Obrigado, gente. Eu, na verdade, não sei nem mexer com isso. Eu estava falando com o caminhoneiro hoje. Estava dificuldade tremenda. Mas é o que eu falei. O intuito do vídeo é mais falar sobre mesmo aqui, mostrar os lugares lindos, porque a Europa é bonito. A doutora Lia, eu tive o prazer também de receber a ligação dela, uma mensagem pelo WhatsApp. A doutora Lia é uma pessoa que às vezes, quando eu posso, a gente pode, eu mando uma mensagem para ela, manda mensagem aqui para mim também. E eu lembro que eu conversei a primeira vez com ela, estava batendo um papo com ela, e, se eu não me engano, ela pediu o seu telefone. Aí vocês interagiram, acho que foi isso mesmo, né? Deixa eu ler um comentário aqui, porque é muito bacana. Otair Moro. André, obrigado pelo carinho com minha esposa. Ela te admira muito, como aprendeu a admirar Romildo, e ela está com visita. O Altair Moro é esposo da Rosane. Obrigado, Altair. Que Deus me abençoe sua vida e sua família. Sua esposa é especial mesmo. Verdade, Otair. Eu não conheço você pessoalmente, mas eu quero desejar tudo de bom para você, para sua família, como para todos que estão aqui, porque a gente não vai conseguir falar todos, né, as mensagens que estão aqui. Mas se a gente não falar, eu não falar, gente, aqui, o WhatsApp meu tá ali, né? Desculpa, eu não vou conseguir, mas a hora que você mandar uma mensagem, assim, à medida do possível, eu respondo. E deixa eu dar uma rodada aqui para cima, vamos ver quem que eu consigo mandar um abraço aqui. Boa noite, Romildo. Boa noite, André. Feliz Natal para você e um próximo ano novo. Sou portuguesa em França. Nossa, maravilha, França, hein? Provavelmente agora em janeiro eu estou partindo para esse lado aí, hein? Você comentou que ia fazer um trabalho para aquela região ali. Duas opções, né? Ou Bélgica ou França. Oi? Ele está pedindo para falar o nome do canal do Romildo. A Silvana acho que colocou aí, né, Silvana? Eu tenho uma secretária muito forte aí, viu? A Silvana. Oh. Silvana, eu vou falar para você, é um espetáculo de secretária. Ela não dorme. 2 horas da manhã, se mandar ela na hora. Mas, Romildo, vamos deixar aqui uma coisinha assim. Acho que muitas pessoas, né? Além de nós estar interagindo assim, queria saber alguma opinião da menina, se alguma pessoa, uma notícia, acho que, vamos falar assim, particular, no caso, do meu caso, né? Gente, eu não acredito que Ana Sofia não esteja mais entre nós. Essa é uma opinião minha. Eu não acredito. Eu acredito que ela esteja em algum local desse mundo aí que essa menina foi levada. Essa é a minha opinião. E a minha opinião, André, é Sofia sempre viva. Essa sempre é a minha opinião. Viva. Sempre viva. Não muda a minha questão. E outro detalhe, André, tem muita coisa por vir aí ainda. Muita coisa por vir. Tem muita coisa por vir. Isso eu falo para você. Com certeza. Principalmente eu, que estou sempre falando, eu tenho informações muito sérias, né? Que acho que pessoas aí vão ficar um pouco meio surpreendidas, mas eu tenho informações e logo, para ver se essa pessoa se autorizarem, eu vou falar. Porém, eu prefiro conversar, bater papo, porque tem muitas coisas que as pessoas pensam que não é o que vocês estão imaginando.
sim, tem informações que chegam, que tem coisas que tá no telefone aqui também, que a gente não pode... Não é suspense isso, gente. É que se solta certa situação, vamos falar assim, vai acontecer o que se soltar? Tem que tomar cuidado, muitas das vezes, com o que fala, porque pode gerar, digamos assim, desconforto até mesmo para a família, na verdade, né? Mas eu tenho certeza, no meu coração, que essa menina vive. E ela está em algum local desse mundo. Eu fiz um vídeo, um tempo atrás, de uma inteligência artificial, que eu coloquei a Ana Sofia, desde a idade que ela está, até chegar aos seus 60 anos. Por quê? Hoje sabemos que a inteligência artificial ela tem um poder de comparação muito forte sobre isso. E se isso realmente, vamos falar que essa menina foi para algum canto desse mundo, a gente tem noção como que ela vai estar daqui 10 anos, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, se a gente ver esse vídeo. Esse vídeo deu várias, não sei quantas mil visualizações ali, muitas pessoas ficaram curiosas quanto a isso. Porque em algum local desse planeta eu tenho certeza que essa menina está. E não está morta no meu coração. Eu não consigo ver isso. Com certeza. Você imagina pela mãe, a mãe sente, cara. A mãe percebe, ela sente. A dona Socorro não vê a filha dela morta. Tá? Você imagina, vamos falar pelo caso Madalena, aqui de Portugal. São 30 anos. E a família, a mãe nunca esqueceu, sempre está buscando, tanto que no começo do ano teve outra averiguação. São 30 anos e a família está ali tentando buscar. E agora o caso de Ana Sofia, em 5 meses já encerraram todo o caso? O que é isso? Não pode, não pode. Deveria entrar nesse caso alguns deputados, como o deputado, né? Não sei se a live tem alguma restrição no YouTube eu falar essas coisas, mas o Magno Malta, ele era um dos deputados que ele sempre bateu contra a pedofilia. Sempre bateu, né? Muitas pessoas que também hoje não dão muita credibilidade, mas é um cara excelente, né? É o Nicolas Ferreira. Um garoto novo. Eu mandei mensagem pro Nicolas, e tanto é que eu falo com o Cleitinho, né? O Cleitinho é fora de sério. Sim. Perfeito, ele me ligou, ele conversou comigo, então ele vai passar as informações, alguma coisa ele vai falar a respeito desse caso, porque ele até então não sabia, e aí eu estou tentando passar para ele, vou ver se eu consigo o telefone do Nicolas para tentar falar com ele. Então, gente, a gente está aqui, mas a gente tenta, tá? Se vai receber ou não, não importa, mas devido ao pessoal que está aí no grupo que a gente tem também paralelo, as meninas estão ali o tempo todo tentando buscar informação, passar... Com certeza. As buscas, na verdade, se encerraram, né? Hoje eles vão atrás das buscas onde alguém falar alguma coisa. Então, não é uma busca precisa. Está na hora de a gente juntar a comunidade, principalmente os caminhoneiros, né? Tem muitos caminhoneiros, né? Com certeza. Revolucionar esse pessoal via rádio para tentar parar a cidade de Bananeiras para quê? Para gritar no nome de Ana Sofia, né? Para tentar juntar a força, né? Juntar toda a comunidade. Eu sei que todos ajudaram, né, nas buscas e tal, mas está na hora de tentar fazer uma varredura para tirar esse intuito de Ana Sofia. Fazer algo mais. Sim, fazer algo mais. E os caminhoneiros, eu peço logo de antemão, são os seus amigos, né? Meus primos também, acho que vai entrar em contato com todo mundo, para a gente tentar juntar a galera para a gente poder gritar por Ana Sofia. Sim, a gente vai fazer não é uma bagunça, não. Aqui ninguém está falando em bagunça, porque quando se fala em acionar, por exemplo, quando fala em motoboy, quando fala em caminhoneiro, muitas pessoas já acham que vai chegar, vai fazer aquele pampeiro de bagunça e baderna. Não é bem assim as coisas funcionam. A gente faz com ordem e decência, sabendo do que a gente pode e não pode, né? Até então, deixaram um comentário aqui. André, você vai para Bananeiras, você vai lá na casa do prefeito, vai encostar vários amigos seus, caminhoneiros, lá na frente, vai paralisar toda a entrada do prefeito? Isso foi o que falaram para mim. Falei, não, gente, não é assim que funciona. Mas se eu tivesse que ir para Bananeiras, eu for para Bananeiras, o prefeito não escapa. O prefeito Matheus Bezerra, ele não me escapa e eu não saio de lá até enquanto ele me atendesse. Coisas que 2 já foram, assim, vamos falar dessa forma, com o dinheiro do povo. Foi para lá, dinheiro do povo e mais algo também, né? É o que eu penso. Não tiveram coragem de bater na porta do prefeito.
Uma pergunta que eu te Foi uma falo. sacanagem tremenda isso. E Uma sabe o que ele me pergunta que eu- responde? O prefeito não tem nada a ver com isso. Como que o prefeito não tem nada a ver com isso? Como que não tem? Se ele é o administrador da cidade, se o prefeito é uma autoridade ali, gente. O prefeito é uma autoridade, Matheus Bezerra. Você devia tirar esse assento seu de onde você está e dar uma satisfação para a população, gente. Isso não pode acontecer. Não pode. Não pode, gente. Ele deveria, sim, hoje, estar fazendo a comemoração da sua filhinha. E não é errado isso, como eu falei numa live anterior. Não é errado, Romildo. A filhinha dele faz 5 meses que está no braço da mãe e do pai. A dona Socorro faz 5 meses que perdeu a filha. Olha que coincidência. Né? E achando uma morada para ela no começo, ia dar um cala-boca nela, ia ficar tudo por isso mesmo, colocar ela lá num sítio, lá meio que afastado, em algum local, ia resolver o caso. O caso é resolvido saindo da onde você está, senhor prefeito, e até as polícias lá, as autoridades, e bater um papo com eles também. E ainda mais, eu duvido que você não conseguiria um contato de um deputado, alguma coisa, para poder colocar essa Polícia Federal nesse caso. Por que será que até agora a Polícia Federal não entrou nesse caso, se o ano passado entraram em algum caso? O que está acontecendo na cidade de Bananeiras? Que a gente não sabe ou não pode saber? É muito estranho isso. Eu recebi é revoltante isso. Vocês podiam ir para Bananeiras para ficar lá. A gente não precisa ir para Bananeiras para ter informação. Esse é o fato. Eu não preciso ir para Bananeira e acreditar que essa narrativa aqui é mentira. Eu não preciso. Não é verdade? Eu não preciso notificar e dizer que, mas não andaram na cidade, no distrito de Roma. Não andaram lá, foram na casa do prefeito, conversaram com o prefeito, foram na casa da Zilda, conversou com as pessoas da rua? Não, porque ninguém viu. E olha que eu tenho informações de pessoas que moram na rua. E nem sequer viu ele passar na rua, é isso? Não. Não viu. Mas isso aí Deus agora resolve. Porque... Com certeza. Deixa eu ver, deixa eu ler um aqui. Vamos lá. Reaproveitando, ela está dizendo o seguinte, deixa eu buscar ela. Não gostei, Romildo, você foi induzido pelo P. Quem que é P, meu Deus do céu? Induzido. Olha, outro detalhe muito importante, André, você já conversou comigo há muito tempo, né? O que eu tenho é opinião. A minha opinião não vou mudar. Pronto, e acabou. A não ser que me prove o contrário. E não só para mim, não é para mim, mas é para a população em si, as pessoas que estão acompanhando o caso. É a minoria, Romildo, é a minoria que acredita que a Ana Sofia não está entre nós. É a minoria. Aqui a Luza Bastos, né? Tá falando assim, ó. Luza, Deus abençoe por estar junto com a gente aqui, tá? Tudo muito rapidinho. Investigação de 5 dias. Quem enganar a quem, né? Quem quer enganar? Quem enganar a quem? E a polícia trabalhou. Uns dias antes eu comentei, falei, em 5 dias, ele passar 5 dias ali, o que ele vai descobrir em 5 dias? Se eles vão chegar lá sem o doutor Guastelli estabilitado no caso, vamos falar assim, vai ter que esperar algumas coisas ainda. Em 5 dias ele vai só para gravar algumas coisas pro canal e bora para casa. Bora para casa. Olha, é o que eu acho. Para se gravar um documentário, a primeira coisa que precisa de conteúdo. Já começa por aí, né? Para se gravar um documentário, precisa de conteúdo. E eu não acredito que em 5 dias eles tentaram pegar mais informações para tentar fazer esse documentário. A polícia, ela trabalhou. E muito. Sim. Né? E muito. A gente não pode ser também hipócrita dizer que não trabalhou. Falar que a polícia não fez nada é mentira, porque a polícia bateu em cima. O corpo de a polícia bombeiro, bateu em cima.
Corpo de Bombeiro está de parabéns. Os caras cavaram buraco, os caras levantaram, derrubaram um lago. Foi feita uma força-tarefa ali em Bananeiras, Romildo, para levantar o paradeiro dessa menina. A população ajudou, eles trabalhou. Ajudou a população. Só que teve falhas, né? E aí depois fazendo uma narrativa no qual agora é o momento da polícia fazer outra coletiva junto com o Dr. Guastelli, que é o advogado da família, né? E colocar os fatos na mesa, esclarecer para a população em si. Pronto. Outro detalhe, foi dito pela dupla no seguinte, que a polícia, o delegado disse que não passava informação para a dona Socorro porque tinha medo dela soltar as coisas e falar em canal e alguma coisa assim. Isso é um absurdo. Ela é a principal responsável pelo que ela quer. Ela necessitava de informações. Ela é a tutora do caso. Sim. E segundo a dupla, foi... não vou falar escondido, não falaram para ela, dizendo que ela ia comentar, soltar e atrapalhar investigações, se soltasse para um canal, soltasse para o outro, vinha uma televisão, ela dava uma reportagem, vinha outra, dava outra reportagem, e isso atrapalhava a investigação. Isso foi o que eles falaram, não foi? Agora eu entro que não, eu vou lembrar do Lima agora. Por isso que o Lima já chegou lá e desmentiu. Pronto. O Lima, essa daí eu vi, o Lima chegou lá e descascou em cima do MM. Pronto, desmentiu o fato do pano, o fato do osso, desmentiu a história do assédio com a menina, desmentiu o estrupo, desmentiu. Pronto. Uma coisa que o Marconde, quando ele me ligou, ele falou para mim, eu indaguei muito bem para ele, falei, viu, quero que você me responda uma coisa. Quem que achou esse lençol? Foi você ou foi o irmão da Ana Sofia? De início, eu vi uma reportagem que falava que era ele. Não, ele falou. Ele falou. Que foi ele que achou. Sim. E outra reportagem falou que foi o irmão. E eu perguntei para ele, quem que achou isso daí? Foi implantado aquilo ali ou já estava lá? Se você tinha tanta certeza que era de Ana Sofia, será que naquelas buscas ninguém foi lá e viu aquele pano uma hora ou outra lá? Você acha que aquele pano está lá desde a época de 5 meses? Porque, para mim, de início, eu achava... já vou falar bem a verdade aqui. Eu já achei lá no começo, quando veio assim, de estralo, né? A gente tem o direito de achar, pelo menos, né? Que o Marcondes talvez teria dado um jeitinho desse pano aparecer ali. Eu achei isso. Documentário precisa de conteúdo. André, documentário precisa de conteúdo. Com certeza. E a ida deles para Bananeiras, você veja bem, eu perguntei, você vai aparecer nesse documentário? Não sei. Falei, como que você não sabe? Se você aparecer, se aparecer, falei, viu, você sabe que você vai aparecer. Você já foi planejado, tem esse áudio gravado com ele. Você já foi planejado para lá, Marcon. E ele esquivando, porque de início na ligação ele tentou me intimidar, aí eu cerquei ele nas perguntas, e ainda esse áudio que ele me liga, eu tenho gravado e vou selecionar e vou fazer alguns comentários com esse áudio, que é exclusivo. Esse áudio é exclusivo de minha ligação com ele, que dali vai sair algumas coisas que ele vai dar contradições em vídeo que ele falou. Porque eu notei que em perguntas que eu fiz, tinha coisas que ele não sabia responder. Porque pega muitas coisas em contradição. E até então, eu teria, conversando com ele, ele queria que eu me retratasse. Eu falei, eu retrato, se você me provar que você está falando a verdade. Caso contrário, você vai continuar, da minha boca, vai sair que eu não acredito em vocês. E outra, ficou uma coisa muito feia, né? A questão de ameaçar as pessoas, dizendo que vai processar. Entrou no canal da Rosiane, por exemplo, dizendo que eu vi o comentário dele lá, que ela ia processar. Então, assim, tudo dele agora é processo, né? Mimimi, né? É processo, é processo. Nós estamos aí, sem problema algum, né? Porque você sabe o que falar ele mordeu mulher chumbada? É diferente, né? Gente, você sabe, sabe o que ele mordeu a chumbada quando eu peguei? Presta atenção na situação. É uma ameaça de um lado e uma ameaça de outro.
tanto do MM como a noiva agora entrou nessa situação. E eu vi um comentário, depois a gente vai botar esse link, eu vi um comentário dela que ela mesma disse que acha que a dona Socorro vendeu a filha. Você está entendendo a contradição? Eu tenho um print dela escrevendo. A própria moderadora, tem até uma live que é da Margarete, do Fato ou Fake, ela mostra lá, a live inicia com essa mensagem dela. Dizendo... Da própria moderadora. Eu tive o prazer de mandar isso para a dona Socorro, porque eu falei, olha bem onde a senhora estava entrando. E melhor, foram lá para livrar a dona Socorro. Meu Deus do céu. Essa foi a melhor frase que ele me disse, que eu por dentro de mim, eu dei risada sozinho comigo mesmo. Quando ele fala para mim, olha, eu fui lá com o Dr. Guastelli e eu livrei a dona Socorro de uma bucha que estavam armando para ela que certa situação, que a gente fez isso, a gente fomos salvador da pátria. Oh. Isso é o que ele fala para mim. Tá de parabéns. Tá de parabéns, mas a história não é bem por aí. Sei que todas as pessoas, uns vão criticar, outros vão falar, mas a opinião minha é essa, viu, André? Eu não vou mudar minha opinião, a opinião é essa, né? Eu ainda acredito que os delegados ainda vão fazer uma coletiva ainda, não sei, vai tentar prestar atenção, porque eu não acredito que o delegado falou isso aqui para eles. Eu não acredito, tá? Eu ainda também não acredito. Não é o doutor Pablo, o doutor Aldovides Grise, explicar essa situação aqui, porque algo que estava em processo estava em segredo de justiça, chega numa situação dessa aqui, então tá de brincadeira. Então, estamos aqui só para falar piada. E ele falando essas coisas aí, eu acho que é um dever, né, daí no caso, não é pressionando, também não é criticando o trabalho da polícia, mas a polícia agora deveria dar uma coletiva mesmo, né? Uma coletiva... É bacana uma coletiva agora que o doutor Guastelli explicando essa situação, porque a dupla foi lá, dizem que foi passado pela polícia, não é isso? A informação que tem é que eles falam que foi a polícia que passou tudo isso. É o ponto final da polícia. É isso? A informação foi dita, tem que ser com clareza. O doutor Guastelli diz, conforme a polícia, tá? Então ele está dizendo tudo conforme a polícia. Mas a polícia não se prontificou para dizer que passou isso para ele ou não. E uma coisa importante... André, olha, eu não falei nada disso. E aí, como é que fica? E uma coisa importante, que ele fala que ele foi para Bananeiras, né? E ouviu da polícia. Mas ele não foi, a dupla não foi para Bananeiras com a expectativa que passou para todo mundo de eles fazer uma investigação paralela, que eles iam ir lá para achar o corpo de Ana Sofia. Então, segundo eles não fizeram nada, eles só foram lá com o dinheiro do povo e financiado por alguém a mais do que o povo, que eu acredito, e foram lá só pegar a informação da polícia e botar embora. Eu acredito, eu não sei como é que funciona isso, mas uma investigação em loco, dentro de uma cidade, eu acredito que tinha que ter uma autoridade policial acompanhando eles. Eu não sei se tinha ou não, mas a ideia seria essa. Uma autoridade. Estou falando autoridade. Quando eu falo de autoridade, é alguém da polícia, acompanhando eles em loco para eles fazerem essa tal investigação paralela que foi feita. E, na verdade, uma época, eu até comentei com o próprio Marcondes a respeito do sítio Jatobá, do lugar onde eles foram agora. Ele automaticamente descartou, não, lá não tem nada, e foram para o local. É um negócio muito estranho, mas tudo bem, não... Ele contou, eu tô com esse áudio na íntegra aqui, 2 horas de áudio. Eu não tive o tempo ainda de pegar esse áudio para analisar tudo e soltar um pedaço, pegar um pedaço desse áudio, colocar e comentar sobre o que ele falou para mim. E você pode ter certeza, gente, esperem, porque 2 horas de áudio do Marconi, eu vou separar os áudios e vou contestar coisas que ele fala para mim. E coisas que eu vi, né, em canais, em reportagens, que ele afirma. Então, é um absurdo de muitas coisas, né, que está acontecendo e, infelizmente, eu queria que ele tivesse ido, a dupla fosse para Bananeiras e tivesse trazido uma verdade para nós. Pois essa verdade que eles trouxeram, eu não consigo acreditar.
Não dá para acreditar, né? Foi o que eu falei para vocês, não é a questão deles estão ganhando cachê ou não. Muito pelo contrário. Era muito mais simples eles chegar com toda a clareza e falar, pessoal, é o seguinte, agora tem mais força. Por quê? Além dos Pix que vocês depositaram na minha conta, a gente tem mais outra força que veio de uma emissora. Isso seria bacana. Isso seria bacana. Com Vamos para certeza. cima. Era mais Com força, certeza. mais para se movimentar e fazer tudo. Mas não foi o que eu acreditei, apesar que a comida lá não estava tão boa, né? Que não era uma comida saudável. Ó, uma coisa que eu preciso perguntar. Não é que eu estou te falando. Você hoje, eu considero como um amigo, né? A gente se fala aí quase todos os dias. Mas eu não converso ainda com a mãe de a dona Socorro. Né? O nosso amigo aqui, o Romildo, ele conversa. Né? E eu vou fazer uma pergunta ousada aqui. Não vou botar você em maus lençóis com a dona Socorro, não é isso? Porque eu sei que você tem a sua opinião e eu tenho a nossa, que cada um tem a deles. Você acha que dona Socorro vai levar algo? Eu preciso perguntar, Romildo. É o que eu falei, eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. Você acha que ela vai levar algo nesse documentário? Do documentário? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não tem... É a história dela, é filha dela. Então, sim, eu acredito mais que é justo, né? Ela, querendo ou não, é a tutora responsável. A Sofia não sabe se morreu ou está viva. Ela é responsável pela filha dela. Se ela vai receber algo ou não, isso não é problema nosso. Entendeu? A menina é menor de idade. Se vai gravar um reality que seja, não importa. Se vai pagar, eu acredito que ela vai sim receber um valor, sim, que é mais do que merecido. A não ser que... Mas sim, tem que ser acompanhada perante um advogado para esclarecer todos os fatos, né? Tudo bonitinho. Foi até a questão do contrato que foi feito, se fizer errado, e ela refez de novo um novo contrato. Pronto, e acabou. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Essa é a realidade. A gente tem que ser muito realista nas coisas, a gente não pode se enganar. É filha dela, é uma menor de idade, não se dá como morta e nem apareceu ainda, então ela pode estar viva. Então, ela é a tutora legal. Ela tem uma história. A Ana Sofia criou uma história. Ana Sofia entrou no coração de todo mundo. De todo mundo. E eu acho feio fazer um livro em memória da menina, se for o caso que nem disseram que ela está morta. Com certeza. Sabe? Porque Ana Sofia tem que ter uma história linda. Foi que nem eu falei, André, e vou repetir de novo. Não adianta os prefeitos da cidade e vereadores, depois de muito tempo, quando chegar a época de eleição, querer fazer praça no nome da menina e nem avenida. Que falta pouco tempo para isso, né? Para começar a eleição. Entendeu? Falta pouco tempo. E é acostumado, muitas pessoas é acostumado, né? O que vai acontecer a respeito de livro, a respeito de reality que a dona Socorro vai fazer ou não, isso já não é responsabilidade nossa. Porque a menina única é menor... a única coisa que eu vejo é uma coisa que a gente tem que pôr aqui. Esse livro, ele tem um começo, meio e fim. Qual que é o fim desse livro? Se as dúvidas pairam que ela está viva. Será que nesse livro a mãe tem que dar uma autorização, tem um contrato para isso? Direitos autorais? E vamos falar que a Record vai fazer esse documentário. Como que fica a situação? Nós acreditando que Ana Sofia está viva. E se nesse documentário for colocado que ela está morta? Como que fica a situação da mãe em aceitar uma história que ela não acredita? E a Record, na verdade, não pode colocar a menina como morta se não acharam nem os ossos e também não acharam se ela está viva ou está morta. Não tem como colocar um documentário dessa já em cima dessa narrativa. Já começa por aí. Mas segundo a dupla, segundo a dupla, é para sair esse final. Ana Sofia está... E eu vou te falar para você com toda clareza, mas acho que o final, muita gente vai se surpreender. Mas é um caso, né, que mexeu com todo mundo, Romildo. Né? Sim, a gente é um caso que mexeu com todo mundo. Mas é a minha opinião. Ó,
aqui a gente não tá para passar manteiga no bigode do gato. É a minha opinião. Eu concordo com muitas coisas da mãe da dona Socorro, né? Mas eu passo do meu interior, não para criar confrontos, mas é uma opinião que a gente está aqui para debater. Se eu tenho convicção que a minha filha está viva, eu não poderia aceitar. Eu não poderia aceitar um livro que fala que ela está morta. Você concorda ou eu estou errado? Me corrija. Agora tem outra opinião, um questionamento. Vamos questionar essa parte, porque... Mas quem disse que esse livro vai ter um final triste? Às vezes vai sair... o que a gente espera, né? Não, mas eu falo por caso segundo a opinião de quem foi para Bananeiras e trouxe essa narrativa, e eu tenho quase certeza que esse documentário sai, né? E eles estão tentando convencer a população que Ana Sofia já não está mais entre nós. Então, a lógica seria que Ana Sofia não teria mais entre nós esse livro. Mas nem sempre quem é o dono ali vamos falar assim, o editor ali, o cara que escreve, o cara que coloca ali, eu acho que vai ter surpresa nesse livro, porque se todo mundo já está sabendo o final, por exemplo, vamos plantar esse final aqui, mas o livro contradiz outra coisa, então eu acho que é mais óbvio colocar os contrários do que todo mundo está pensando agora, né? Ou até mais lógico. Sobre esse livro que está para sair de outro editor, de outra pessoa que seja, não se garante que vai ser um final triste. Tá? Isso eu já tenho para falar para vocês. Então, assim, pode ser meio contraditório, né? Então, acalma que ainda as coisas tem muita coisa por vir, né, André? Tem coisas que melhor a gente ficar calado. E em questão, até mesmo, a vida segue, né? Por exemplo, uma coisa que ficou lá atrás que eu ia falar, que acho que eu esqueci, a coisa mais dolorida que tem, por exemplo, hoje, no caso da mãe, né, da dona Socorro, ela não viveu o luto da menina, por exemplo. Tem todas as incertezas, ela não acredita que a menina tá morta. Então, cada dia que passa, toda vez que chega a noite, essa senhora coloca ali a cabeça no travesseiro e não deixa, a consciência não deixa a paz no interior. Por quê? Porque não sabe se está comendo, não sabe se está bebendo, não sabe se está passando frio, não sabe o que aconteceu com a garota. Uma certeza ela tem no coração que ela está viva, mas não tem a certeza de onde está, né? Se chega a notícia que a menina realmente acha o corpo, né? E sepulta, faz os procedimentos, tem a dor do luto, vai chorar, mas vai chegar uma hora que o dia a dia vai amenizar a dor, nunca vai esquecer, mas sabe que deu um ponto final na história. A minha filha está lá, naquele local enterrada. Então, bola para frente, vamos tocar a nossa vida com a Ana Sofia no coração, e agora a gente sabe que ela está ali. A incerteza, que é um atormento terrível, né, para uma pessoa, como não só a dona Socorro, como várias mães que vivem isso hoje. A dona Socorro está vivendo, é o que a gente está sabendo da dona Socorro, mas tem milhares de mães passando pela mesma situação. E umas até dando graças a Deus, porque sabe que um monstro desse fez algo com a filha ou com o filho, mas não deu tempo de ceifar, né, a vida da criança. Ainda fica o trauma, mas muitos pais ainda dão graças a Deus, levantam a mão para o céu por um monstro desse não fazer o mais, pior ainda, né? Além de fazer o que eles costumam fazer, tirar a vida ainda. Então, muitos pais dão graças a Deus por isso, por ter a filha perto. Agora, ao contrário da dona Socorro, que não sabe onde está, né? Segundo informações, não está por aí mais, não está aqui entre nós. Mas ela tem a certeza no coração que em algum lugar ela está desse Brasil, desse mundo. E é terrível não saber o que está acontecendo. É uma das dores mais terríveis, a falta de informação de onde está a criança. Essa falta de informação que é complicado, né? E de Porque antemão, dói.
Dependendo de todos os erros que o ser humano tem para fazer, que fez, ou para mim não tem lógica. O que fez, acho que não é justo, né? O pessoal só, é por causa do Pix, é por causa não sei do que, tá pedindo muito. Faça isso não, pessoal. Se tiver de ajudar, ajuda com o coração. Né? Meu avô sempre fala que quando você dá uma mão, você não vê o que está na outra. Né? Então, acho que tem que ser mais ou menos por aí. Não estamos aqui para proteger, não. Mas eu acho que agora o momento, mãe, ela tá sofrendo. Isso eu tenho certeza, André. Né? Eu me vejo na Dona Socorro, a minha avó, por exemplo. Né? Uma pessoa que tá sofrendo, cara, tá sofrendo. Eu ligo lá, você vê que ela tá sofrendo. Então as pessoas têm que parar um pouco com isso, né? Vamos mais Ana Sofia, vamos tentar buscar informações precisas, né? Parar de fake news, né? Já inventaram tanto fake news aí, até a respeito da Zilda, que ela ia embora para não sei para onde, você já foi descartado. Ela não sai da cidade. Por que ela não vai sair da cidade? Porque uma que ela é livre. E a polícia já decretou que ela não deve nada. E outra que ela tem uma vida, né? Ela tem uma vida ali ela tem um pessoal, ela tem um trabalho, né? Porque, na verdade, a polícia determinando que ela não tem nada a ver com isso, o Estado vai ter que indenizar ela se mandou ela embora. Entendeu? Então, a família dela tá ali. Então, para com esses fake news. Vai para onde? Vai para não sei para onde? Vai para Portugal? Vai para não sei... Esquece isso, que isso é bobeira. A ideia agora, no momento, é procurar a Ana Sofia e parar com essas críticas em cima da Dona Socorro, porque acho que não tá levando... Não vai levar em lugar nenhum. Lugar nenhum, André. Infelizmente, não vai levar em lugar nenhum. É o que eu falo para todo mundo que está aqui. Como o Romildo falou em questão do Elivan. Um abraço aí para o Elivan, né? O Elivan, eu tive o prazer de conhecer ele, assim, pela internet também. Ele me ligou há um tempo atrás, eram umas 10 horas da noite. Ele me liga perguntando algo para mim e conversando algumas coisas comigo, né? Pediu um favor em questão de um vídeo. Falei, tá, fica tranquilo. E muitas pessoas, né? Teve bastante visualizações esse vídeo, porque eu vou comentar isso aqui, que um senhor, ele me ligou, né? E ele passou um áudio que algo estava acontecendo ali, que o vídeo tinha sumido, do fato lá do homem do beco, né? Gente, é muito misterioso tudo isso. Vamos falar assim, eu não estava lá para ver, foi informação que passaram para nós, né? Isso aí não foi montado, não foi nada. Então, até então, eu tenho esse telefone até hoje guardado dessa pessoa, mas que fique aqui em sigilo, né? Se um dia, lógico, a polícia queira, lógico que a gente não vai esconder nada da polícia. Mas coisas têm que ser investigadas ali ainda. Porque tem muita coisa ali que está oculta, viu, o Romildo? E do Elivan, que eu estava falando aqui do Elivan, você é amigo do Elivan. Então, os pensamentos podem não ser iguais. Então, é a mesma coisa entre eu e você aqui. Muitas coisas não vai bater, minha e sua, né? Mas eu vou respeitar a sua opinião. Você, eu tenho certeza que respeita a minha também. Então, da mesma forma, você pensa de um jeito, às vezes eu penso de outro, o Livan pensa de outro, e muitas pessoas pensam de outro jeito também. E quando eu decido fazer um vídeo, aí entra o meu entendimento, o meu parecer em certa situação, e vou lá e faço um vídeo, né? Faço um vídeo, eu já critiquei muitas pessoas, já pedi desculpa a muitas pessoas, e já elogiei muitas pessoas. Mas o caso da Ana Sofia não pode parar, a gente tem que bater em cima ainda. Você viu que é ditado? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Se os youtubers parar de falar bem ou mal, você pode ter certeza que o caso vai esfriar, Ana Sofia, e o oculto vai ficar oculto até o dia que Deus permitir. Porque para Deus, na Bíblia diz, que nada passa perante os olhos de Deus. E muitas pessoas hoje aqui nessa live, Romildo, muitas pessoas que estão aqui nessa live, têm um pensamento que concorda com você e uns pensamentos que não concordam. Uns não concordam comigo e também não concordam. Tudo direito. Tem várias situações aqui. Mas uma coisa eu falo, independente se a Dona Socorro está certa ou se ela está errada, um dia, gente, um dia, algo vai acontecer, algo vai acontecer que para Deus nunca vai ficar oculto. Nada nessa terra, não existe crime perfeito. Pode, para nós, né, a gente não souber mais.
Mas lá no íntimo da Dona Socorro, das filhas, das pessoas que tem algo a ver ou que não tem algo a ver, lá vai ficar para sempre martirizando. E o que a gente planta aqui nessa terra é a lei da semeadura. Se você planta o bem, você colhe o bem. A gente plantando mentira, lá na frente a gente vai colher mentira. Se a gente planta a verdade, a gente vai vai colher verdade. Apesar que hoje o mundo está virado de cabeça para cima, a gente não sabe se o cachorro come a linguiça ou a linguiça come o cachorro, que está muito... O mundo está de ponta cabeça, mas a verdade sempre tem que prevalecer, sabe? Sempre tem que prevalecer. E um dia todos nós vamos ter que dar conta disso. E você pode ter certeza do que eu estou falando. Pode passar 1, 2, 10, 20 anos, 30 anos, até mesmo na sua velhice. Até mesmo na sua velhice. Quando alguém pergunta para mim, fala assim, André, por que uma criança inocente, o Romildo, eles perguntam, por que uma criança inocente, Deus não está vendo lá de cima? Por que uma criança inocente, Deus permite isso acontecer com uma criança? Não poderia acontecer com o cara lá que faz isso? Então, por que é o inverso? Gente, o plano de Deus é competência de Deus. Deus, ele sabe por que de cada coisa da nossa vida. Deus sabe por que a Dona Socorro está passando por isso. Né? Deus tem um plano na vida dela. E no íntimo dela, né? No íntimo dela ali, Deus está tratando muitas coisas dentro da casa de Ana Sofia. Está tratando muita coisa ali. E Deus trata, cara. Eu falo para você, Deus trata. Às vezes Deus puxa a corda no estreito muitas pessoas para que só na dor conheça realmente aí o poder de Deus e o que Deus quer para cada um de nós. Às vezes no amor a gente não chega perto de Deus, mas na dor muitas das pessoas conseguem chegar num poder extraordinário que Deus existe e sabe o que Deus quer falar com a gente. Com certeza, André, você falou as palavras mais precisas que eu queria ouvir. Então vamos falar um ditado que é tão simples. Vamos se pôr no lugar da Dona Socorro. E se fosse a tua filha? Né? Isso aí cabe para todo mundo aqui embaixo, que está aqui embaixo, que é mãe de família, que tem família. Se fosse a tua filha, será que você estava pensando da mesma forma? Da mesma forma que a mãe da Ana Sofia está pensando hoje. Porque quando a gente... Porque falar dos outros, André, apontar os outros é fácil, né? Agora, você imagina se fosse a tua, né? Isso eu falo para todos aí embaixo. Se tivesse, se fosse outra criança, se fosse a sua filha, será que você estava pensando da mesma forma que vocês estão criticando aqui embaixo? Não estava, André. Seria o contrário, estava pedindo ajuda. Não, eu vi um comentário aqui que eu não entendi. A Silvana, Elvira Silva. Silvana, você está equivocada. Eu estou do lado do Romildo e do André. Não entendi. Acho que foi um comentário que me chamou a atenção, que apareceu aqui para mim. Deixa eu explicar. Talvez Silvana, a Elvira é a moderadora lá do canal da Rosane. Ela joga na mesma linha. Só para explicar, assim. Está no mesma sintonia nossa. O mesmo segmento de outra, tem muita história, viu? Tá por vir. Não, pessoas às vezes estão pensando que o caso está parando por aqui. Não, mas não está parando por aqui. Você pode ter certeza, gente, que só alguém queria que parasse o caso, né? A dupla queria que parasse o caso, né? Dando um final encerrado por tudo isso, tentando começar. Mas, gente, enquanto não tiver um transitado e julgado, mesmo que, vamos falar assim, a gente não pode contestar, eu não posso também, vamos falar assim, é o que eu falei. A partir do momento que assinar o atestado de óbito da menina, você veja bem, assinou um atestado de óbito do Tiago, não é isso? Foi assinado lá. Para desfazer isso, uma exumação do corpo, tudo isso, vai dar um trabalhão que não sei se a autoridade vai querer fazer isso, ou é melhor deixar como está, vamos falar assim. Mas a hora que realmente assinar o atestado de óbito da menina, acabou. Para a autoridade der um transitado julgado, sair um atestado de óbito,
nós que estamos aqui batendo nesse caso, porque muitos, se nós não tivéssemos, eu não falo nós, quando eu falo nós, é todos nós, desde o pequeno até o grande, porque eu sou pequeno aqui. As televisões já tinham saído fora do caso, né? E o mais interessado que esse caso abafasse, vamos falar assim, a pessoa mais interessada, não contava que ia ter uma percussão tão grande, cara, sabe? Das pessoas aí do YouTube, dos canais, das outras plataformas, falando dessa menina. E uma coisa que eu falei, ô Romildo, essa menina, cara, ela deu tanto benefício, é como se fosse um anjo na vida de cada pessoa, né? Ela pagou um preço alto com, vamos falar assim, com o que aconteceu com ela. Eu não estou falando aqui que ela está morta, mas o fato dela estar desaparecida, que a gente não sabe onde está o corpo, esse acontecimento beneficiou muitas pessoas, cara. Você consegue entender que, vamos falar suposição, vamos supor aqui, que essa menina, realmente aconteceu isso com ela e ela não esteja mais entre nós. Vamos falar que isso viesse à tona, acontecesse isso mesmo, aconteceu, não está mais entre nós. Uma coisa que eu tenho dentro do meu coração, Deus, logicamente, teria já acolhido ela, né? No acolher, Deus já tem acolhido. Essa menina já estaria numa vida que eu tenho certeza que aonde ela está, se tivesse acontecido isso, ela jamais queria voltar, porque dentro do reino de Deus, as coisas são diferentes daqui, né? O dentro da nós, o nosso eu, não automaticamente, não ia ter nem, se tivesse para escolher, quer voltar para a Terra, eu tenho certeza que não queria voltar, porque está perto de Deus, pela Bíblia, segundo a Bíblia, é uma coisa extraordinária, né, que acontece na vida da gente. E a menina, se aconteceu isso, ela abençoou tanta pessoa, cara. Ela abençoou tanta pessoa que ela merece, cara. Como tem Deus no céu. A Ana Sofia, ela merece o meu respeito, essa menina, cara. Ela deu tanto benefício para tantas pessoas com o sumiço dela. Muitas pessoas foram beneficiadas com isso, cara. Inclusive também a família. Mas nem por isso, né, eu estou falando dessa forma, que eu me alegro com o sumiço dela. Não é isso, gente. Pense vê com outro olho, agora, nesse momento. Um olho espiritual, vamos falar assim. Essa menina foi tão abençoada, cara. Mesmo no desaparecer dela, de vez o desaparecimento dela causar mal, causou benefícios, cara, para muitas pessoas. Sabe? Então, você consegue entender que essa menina, através dela, muitas coisas boas geraram também? Né? Muito através da Ana Sofia. Ela é uma heroína, vamos falar assim. Essa criança é uma das heroínas desse mundo que a gente tem, que some inocente, e desaparece por alguém ter pego, porque ela não ia fazer isso sozinha. E através da vida dela, muitas pessoas pegou de lição, até mesmo, sabe para quê? Para não deixar a sua filha, às vezes uma mãe que viu esse caso, fala assim, nossa, o caso da Ana Sofia, deixa eu acolher mais a minha filha, eu deixava ela muito solta ali, então deixa eu chegar mais próximo, deixa eu cuidar um pouco mais. Então isso foi um alerta para o mundo, que o desaparecimento dela, né, o desaparecimento dela foi um exemplo para que nós pudemos tirar, enquanto ela não aparece, podemos tirar dessa história, do que aconteceu, desse fato, história não, desse fato, tirar proveito de uma situação num bom sentido, para que as nossas crianças desse mundo aqui que nós estamos vivendo, cara, sejam também olhadas. Não estou falando que a Dona Socorro, não estou aqui criticando a Dona Socorro, mas a gente vê casos e casos, N de casos, que tem mãe que abandona seus filhos. O caso daquela menina que a gente postou o vídeo que o caminhoneiro encontrou, que pensaram que era a Ana Sofia. A menina dá um relato que ela fugiu de casa porque a mãe descia lenha nela todo dia. E isso acontece. É o que mais tem hoje. Né? Não estou criticando todas, não é isso, gente, mas acontece, porque se você vê um animal, uma cachorra que dá cria, ela é as primeiras a defender os filhotinhos. Até mesmo um pintinho. Você que estava falando hoje para mim de galinha, de pintinho, que é muito criador, eu acho que você já viu isso, cara. Você chega perto de um pintinho, a galinha vai lá né? E muitas mães fazem isso pelos seus filhos aqui nessa terra também. Mas muitas André, mães, cara.
Deixa eu te falar para você, essa Ana Sofia, ela pegou todo mundo de um jeito que abalou muita gente, né? Teve uma história de uma pessoa que está acompanhando o caso da Ana Sofia, que ela falou que chegou em casa, ela colocou a filha dela para dormir, ela não dormiu, ela sabia que a filha dela estava dentro do apartamento, mas ela não dormiu à noite, em hora em hora, ela levantava para ver se a filha estava lá. Você imagina como é que é a sensação, né? Agora, você imagina, dona Socorro, sem saber onde está a filha, está viva, se está morta, sem ter nenhum tipo de notícia. Então, assim, Ana Sofia, ela abraçou o mundo, né? Porque são muitas pessoas de muitos lugares do mundo que lá estão tentando, de uma certa forma, encontrar, dar um certo apoio moral e tentar ajudar de uma certa forma. O André, de antemão, eu só tenho a agradecer você pela oportunidade de estar na sua live, de estar aqui conversando, de tentar se explicar, né? As pessoas que criticaram a respeito do fato, se para hoje, pensa um pouco, analisa e se coloca no lugar dela, se fosse ao contrário. Se fosse algum parente seu, uma pessoa que é uma pessoa querida, se vocês iam pensar dessa mesma forma. Beleza? Eu só tenho só agradecer a Deus, eu agradecer a você também, a minha esposa, a Caroline, o pessoal que está aí embaixo, a Vera Dantas também, que está sempre com a gente, tá? Sim. E obrigado. Não, eu que agradeço de você estar aqui comigo, tá? É um prazer eu estar recebendo aqui você no nosso canal. Eu só vou dar uma resposta aqui antes de nós encerrar. O Marcos, eu estou vendo aqui uma mensagem aqui do Marcos. Quando ele tá falando aqui embaixo, não sei se está aparecendo aí para vocês, o Marcos está aqui embaixo, aqui, ó. Tá falando assim, ó. André, você muda o seu pensamento dos advogados que defendem o cidadão que praticou a pedofilia. Não muda o meu pensamento, cara. Não muda o meu pensamento. Desculpa falar. Aqui eu não tô para passar manteiga do bigode do gato. Para mim, o advogado defenda quem for, o Satanás se quiser. Mas para mim, o cidadão tem o direito à defesa. Na minha opinião, esse tipo de gente não deveria nem ter defesa, na verdade. Se a polícia constatar que esse cara fez, deveria ser proibido um advogado defender um monstro desse. Deveria a ordem dos advogados tirar a OB desse cara. Para mim, o advogado que defende esse tipo de gente, para mim não vale nada. Desculpa falar, mas é minha opinião. Ô Marcos, é a minha opinião, eu não mudo. Ah, mas é a profissão dele. O problema é dele. Tá? Tantas pessoas para defender, vai defender justo quem mexe com as nossas crianças? Não. Eu não admito, e para mim, o advogado que defende é da mesma laia. E ponto final. Né? Como eu falei pro doutor Marcos Alânio, fiz um vídeo e não mudo. Não mudo. Para mim, ele defendeu até o final, não sei se ele mudou de opinião agora, e para mim, quem defende esse tipo de crime, para mim, perde o conceito e para mim deveria ser punido junto. Essa é a minha opinião e ponto final, Marcos. Me perdoe, me desculpe, mas eu não vou mudar essa opinião. Perfeita opinião. Tanto que é bom você falar em doutor Alânio. Ele parou, né? Ele sumiu, não se falou mais. Acho que ele deveria falar. Porque ele protegia o Thiago. Ele não acredita que o Thiago fez tudo isso. Então, o que acontece? Ele deveria contestar isso, que foi narrado pelos dois. Com certeza. Só mais uma coisa. O Diego, eu vi um caso, eu estava para soltar isso daí. O Diego contou um caso não, mas não vou falar que é história, é um fato. E eu vi isso, tá lá no canal. Ele entrevistou um advogado esses dias atrás, não sei se você viu. Foi pego na internet conversas do pai e da mãe, aonde a Polícia Federal interceptou conversas que o casal já estavam planejando esse ato com a criança. E, pelo que me consta, já na própria barriga da mãe. Mas, André, como que isso pode acontecer? Ô, Romildo, tem pessoas para tudo hoje em dia. E, frente a frente com esse advogado, o Diego pergunta, doutor,
Eu vi isso, ninguém me contou. Mas e se você souber que o seu advogado, que o seu cliente, realmente contar para você que ele fez, você continua no caso? Você vai continuar no caso? Com a maior cara de pau, esse advogado fala: eu defendo casos, não pessoas. Simplesmente assim. Enquanto o cliente quer que eu defenda, eu defendo. Eu espero pelo fato de eu não querer mal para nenhuma neta desse cara, nenhuma filha dele. Mas eu espero que isso não aconteça com você, na tua família. E um advogado vai lá e defenda um bandido desse. E você, sendo advogado, também sinta a dor. O que é de um pai e de uma mãe sentir a dor quando não vou dizer profissional, eu vou falar assim, que é um bandido junto. Ah, mas a Constituição, a ética do advogado, a lei permite, sim. Mas nem tudo que a lei permite é correto. Então, eu espero que na sua família nunca haja um caso desse. Para que você sinta na pele quando você tem certeza e a polícia fala que aconteceu o caso, Romildo. E chega um advogado e fala que o cara é inocente. É um absurdo isso, gente. Isso é um absurdo, é abominável isso daí. Deveria um cidadão desse ser preso junto, na verdade. Botar os dois na mesma algema e soltar lá dentro, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Porque quando cai lá dentro uma pessoa dessa, aí a cobra fuma lá dentro. Então, aí eu queria ver um cidadão desse defender e falar que defende o cliente, que defende casos e não pessoas. Então é um absurdo isso daí. Para mim, eu não mudo a opinião, Romildo. Não mudo. Advogado que defende esse caso, para mim, é pior do que eles. Desculpa falar. A opinião tem que ser válida. Isso aí, na verdade, tem que ser válida. Foi bom você ter falado na história do Dr. Alânio, porque ele foi claro que o cliente dele era inocente, né? Sim. Então, se o cliente dele era tão inocente, ele tinha que defender essa tese aqui. Até o final. Até o final. Mas, pelo que eu vi, sumiu. Porque você sabe que uma das pessoas que sabe do caso, pode ter certeza, o Romildo, quando você vai, é muito difícil acontecer. Quem é advogada aí, né, a doutora Lia mesmo, eu acho que pode até comentar sobre isso. Eu acho que uma das perguntas que o advogado ou a advogada sempre pergunta para o cliente, quando vai e o cliente procura, quando, na primeira conversa ali, quando tem a oportunidade, eu acho que o advogado, eu não sou advogado, mas eu deduzo isso, que o advogado olha bem no olho do cliente e fala: olha, independente do que você... Fale a verdade para mim. Conte para mim poder defender de um jeito ou de outro, ou tentar amenizar sua pena, ou tentar fazer alguma coisa. Eu acho que é uma das perguntas que todos os advogados fazem para o cliente. Fale a verdade para mim. Então, eu tenho certeza absoluta que a experiência do Marcos Alânio, Dr. Marcos Alânio, ele sabe de toda a verdade. Eu acho que a experiência dele, o Tiago deve ter comentado com o advogado e ele teve que fazer uma escolha. Ou eu defendo de uma tese que ele é inocente, ou então eu defendo de uma tese que ele é culpado e tento amenizar a situação, pena dele, mas com certeza, se ele tentasse fazer isso, talvez lá dentro do sistema penitenciário da Paraíba, aí talvez ele já pensou que era melhor bater a tese de inocente, porque lá dentro ele não ia sair vivo. Isso, meu amigo. É isso. E vamos aí. Nós não vamos desistir, vamos fazer sim outra live aí, sem me convidar, é claro, fazer outra live e a gente vai debater alguns casos, né? Algumas coisas que ainda, umas peças que não estão se encaixando. Principalmente a coação da Zilda, né? Essa é uma parte que nós vamos falar em outra live, que eu quero entender qual que foi essa posição que dizem que a Zilda foi coagida a colocar a culpa na sua própria filha. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Beleza? Sim, com certeza. E deixando para todo mundo bem claro que, gente, a gente está numa live. O caso, o propósito é Ana Sofia. Mas o Romildo, eu criei uma amizade, né? Nós criamos uma amizade, eu e o Romildo. E
é o que eu estou te falando aqui, para todos vocês que estão aqui também assistindo. Cada um tem a sua opinião aqui, né? E a gente, vamos respeitar isso daí, né? A gente pode concordar uma coisa e outra, mas o que não pode gerar é confusão em questão, o que está gerando no caso da Ana Sofia, sabe? Muito ódio, muita raiva. André, mas você está falando isso, mas tem hora que você solta os cachorros aí. Sim, a gente é falho. E eu peço perdão para o nosso Deus todos os dias, para que me dê inteligência, sabedoria, para mim reconhecer o erro e muitas das vezes pedir perdão. Porque eu já fui injustiçado muitas das vezes. E passo por um caso, né, na nossa cidade aí, onde tentaram denegrir minha imagem. Isso eu falo para você. E mesmo a gente provando, parece que as pessoas preferem acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Sabe? As pessoas maldosas, que não querem ver seu bem às vezes, preferem acreditar na mentira, mas não dá o braço a torcer de acreditar na verdade. Então, isso que não gere, gente, que gere mais amor, que a passagem da Ana Sofia na vida de cada um de nós, podemos refletir. Cada um criar uma história positiva e continuar no caso, para que a gente possa aí tentar ajudar a solucionar isso. Né? É o dever da polícia. É o dever da polícia, sim. Mas nós, como cidadãos, devemos aí tá em cima, porque se uma andorinha só não faz verão, e isso eu falo que eu vou tirar essa frase que a minha tia falou esses dias para mim. André, num caso, uma andorinha só não faz verão. Então tem que ter várias pessoas falando, tem que ter várias pessoas em cima, e tudo no mesmo propósito, que é aonde está Ana Sofia? Né? Aonde está Ana Sofia? Viva ou morta? Mas aonde ela está? O que não pode acontecer no mesmo caso, no caso assim da Elisa Samúdio, que até hoje, cadê o corpo dela? A polícia fala que morreu, tá, né? Mas o corpo nunca apareceu. E realmente tem pessoas que têm uma mente tão, né, que faz acontecer mesmo, sabe? O mundo hoje está de ponta cabeça. Falo uma coisa tão, um fato verídico que todo mundo conhece, Priscila Belfort, a irmã do Vitor Belfort, até hoje não encontraram. Belfort, sim. Né? Mas até hoje a família não desistiu e não acredita que ela esteja morta. Então, e é para você ver, né? São coisas semelhantes, iguais, né? É que no caso de uma criança é um pouco mais complicado, né? O adulto, a gente consegue pensar dessa forma. Poxa, por que o adulto não volta se está vivo? Ou está viva, por que não volta? Né? Por que não volta? A criança que fica daquela perturbação. Uma criança, a gente fala, será que não está alguém dominando, não está presa, não está acontecendo alguma coisa? Então, a criança, quando se fala em criança, eu fico com o nervo na pele, Romildo. Se falar em criança, cara, fazer maldade para criança, cara, eu fico com o nervo à flor da pele, não quer ser meu amigo, você não fale coisa de criança para mim. Aí eu fico louco da vida, sabe? Eu fico pé da vida mesmo. E pelas minhas filhas, pelas minhas netas, eu tiro lição de vida, que as nossas crianças é o futuro melhor que a gente vai ter. Então, a gente tendo as crianças nossas que vão crescer com ensinamento, cara, na palavra. Não estou falando de religião aqui, não. Eu estou falando na palavra de Deus, que todo mundo conhece o que é uma palavra de Deus. Né? Cada um tem a sua religião, mas todo mundo acredita num Deus, eu penso assim. Uns acreditam em A, B, C ou D. Mas que a gente não sermos religiosos. A gente se transformamos em pessoas que creem em Deus e que possam essas crianças se transformar, fazer um mundo melhor quando, desde pequena, elas começam a ter a sua vida adulta. E é daí que elas aprendem. Dentro da casa que elas aprendem a ser uma criança ou se tornar um adulto, um homem, uma mulher de bem, é de dentro da nossa casa. Muitas das vezes acontece, Romildo, muitas vezes acontece, sim, da família deixar um pouco de lado pelo fato de trabalho, tudo, e depois deixa a criança, alguém vem e adota, um mal adota essa criança, e quando a mãe e o pai vão dar conta, já está adotado, já aprendeu tudo que não presta, e quando vê, se transforma igual um Tiago aí também, um lixo da sociedade. É isso. Omissão tem um preço. Se errar, vão pagar, independente de quem seja. Tá beleza? André, obrigado. Vamos encerrar por aqui? Vamos, bora.
Obrigado, pessoal, que tá aí, terapeuta, Dani Almeida, Sueli, Silvana, Marion Correia. Obrigado por acompanhar a gente, né, até agora. Deus abençoe vocês. E voltando, falando mais uma vez, André, não mudo minha opinião, tá? Desde quando me prova o contrário. Beleza? Com certeza. Olha, eu vou agradecer aqui a algumas pessoas que estão aparecendo aqui para mim, só para a gente, né, parar por aqui. Vamos falar, o Mauro Santos, né? Mauro, Deus abençoe. O Vitinho, o Luiz, a Sandra, a Emi Silva, Altair Moro, vamos ver mais aqui, Carlos, Edelvira, Luciano, Otair, Carlos, e aos demais que eu não falei, eu peço desculpas. Gente, Deus abençoe, e eu queria, Romildo, se você me permite, só para nós finalizar isso daí, eu queria aproveitar, cara, porque eu não consigo sair de uma live, pelo menos, sem fazer isso, cara, e é isso que eu sinto no coração. É pelo menos fazer um pedido para Deus, para que abençoe todos nós, e principalmente que abençoe, se realmente a Ana Sofia estiver viva, que Deus possa mover o impossível. A gente está aqui com 265 pessoas na live. E se essas 265 pessoas permitir, né, e ficarem aqui com a gente, agora subir um pouco, porque o pensamento nosso tem um poder extraordinário, que é o poder da oração, né? Muitas pessoas aqui creem em Deus e sabem do que eu estou falando, né? Então eu gostaria aqui que você me permitisse, né, simplesmente fazer uma pequena oração aqui para a gente parar com hoje nessa live e que Deus possa fazer um final de ano abençoado para todos nós, tá bom? Ok. Vamos lá, que Deus possa abençoar a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração, que em cada coração, Senhor, que está com a gente aqui. Muitas pessoas têm divergências de pensamento, mas o principal de tudo é a Ana Sofia. E eu venho pedir que aonde quer que ela esteja, meu Deus, o Senhor possa abençoar aonde ela esteja. E sabendo que também, se o pior aconteceu, temos o conforto que o Senhor já recebeu nos seus braços e nada mais de ruim pode acontecer com ela. E nesse momento eu peço para o Senhor abençoar cada um de nós. Abençoa esse pai de família, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está precisando de uma bênção urgente, que o Senhor possa agir em cada pensamento e nesse final de ano fazer a diferença, Senhor, na nossa vida. Que o extraordinário, que o milagre impossível possa acontecer na minha e na sua vida. Isso é o desejo do nosso coração, Senhor. E eu lhe peço em nome de Jesus que seja atendido. Amém. Gente, Deus abençoe a todos nós. É um prazer eu estar aqui com vocês. Essas 260 pessoas que permaneceram, que seja abençoado, eu profetizo na sua vida, e na minha vida, na vida do nosso amigo aqui, que aceitou estar nessa live, eu profetizo bênçãos sem medidas, que Deus possa abençoar cada dia mais a nossa vida. E amém. Eu espero que uma live que eu gostaria de fazer com você, o Romildo, uma hora ou outra, a gente falar um pouco de Ana Sofia, mas a gente falar um pouquinho, quem sabe, né? Quem sabe muitas pessoas estejam precisando, né, ouvir algo extraordinário de Deus na vida de cada um de nós, né? Todo mundo precisa de Deus. Não estou falando de religião. Estou falando de religião, estou falando de fé em Deus. Está fechado. Deus abençoe. Valeu, irmão. Obrigado, pessoal. Gente, obrigado. Fica com Deus e que o Papai do Céu abençoe a nossa vida. Vamos desligar aqui. Eu vou ver como que eu faço aqui, porque, cara, é meu filho que mexe aqui. Achei. Deus abençoe.